governo Lula acabou. Existe uma enorme batalha de narrativas, não só no Brasil, mas no exterior, envolvendo o Brasil. E agora até o Elon Musk resolveu arrumar uma treta aqui dentro. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no Brasil? Batalha de narrativas? Aí, não sei. Vamos desvendar aqui no Quinto Elemento. Estou aqui com o nosso querido Lucas Honorato, representante das correntes progressivas internacionais, com o nosso querido Felipe Trielli, representante da corrente europeia artística musical, e o nosso grande Shakespeare de Inhaúma, nosso querido Carlão, para debater esse assunto de extrema relevância. Traz um boné vermelho aí, produção, pra eu pôr aqui, porque agora que já me desmascarou. E eu, né, Arthur Machado, o único ponderado aqui dos quatro. É o representante do grande capital aqui. Tudo bem. E aí, que bagunça, hein? Uma bagunça legal até. Mas será que é uma bagunça? Você acha que... Eu acho que não é uma bagunça. Não é não. Não. Tudo isso é um imenso jogo de cena. É um teatrão, assim, você acha? Eu acho que sim. Não é um teatrão, mas eu acho que assim, o efeito... esse aparente caos tem um movimento, tem uma direção. Mais amplo. Você vê que eu acho que nada se começou por acaso. A terceira, quando tem essa confusão que vocês estão acompanhando, né, do Elon Musk no Brasil, foi na mesma semana que, mais uma vez, o Barroso estava nos Estados Unidos, no Brasil Conference, falando de eleição, falando do germe do golpe, falando pela terceira vez sobre o que aconteceu no Brasil, a necessidade de tomar cuidado com a inteligência artificial nas eleições. E aí ele está lá falando isso e surge o Elon Musk do outro lado falando, né? Eu acho que tem uma reação, sim, tem uma vontade de ter um discurso internacional. Tem uma narrativa se formando desde fevereiro. Para quem não sabe, eu fico meu dia inteiro assistindo um canal progressista, por isso que eu fico batendo pino e não consigo gravar aqui depois. Depois fica assim, não sabe o que é. Coitado. Isso, a cabeça desse tamanho. Parece aquele meme daquele cachorro que foi com a língua pra fora, o olho pro outro lado. Sabe aquele cachorro mais feio do mundo? Cachorro mais feio do mundo. Não, mas tá rolando uma discussão assim, em diversos canais, do Reinaldo Azevedo ao Ópera Mundi ao ICL Notícias. Tem dois pontos assim que todo mundo concorda. Isso aí, ó, é a turma do Dirceu falando. Concordam que o governo não tem projeto e que o campo progressista, a frente ampla, não tem um projeto de país. Eles ficaram martelando esse negócio. Nós precisamos de um projeto de país, porque nós não temos. Né? Junto disso... Que, aliás, é um discurso nosso, né? Exatamente. Nosso, do Quinto, inclusive. Dirceu, de nada. Obrigado pela audiência. Cola aí. Faz o 5. Essa é muito boa. Então tem isso. E tem uma outra coisa também, que é o seguinte, estava rolando um debate do que é admissível, qual é a direita admissível, né? E eles ficaram naquela de, não, tem bolsonarista bem intencionado, não tem. Tem uma entrevista, inclusive, do Reinaldo Azevedo com um homem da Quest e com um homem da PF, em que eles estavam falando sobre isso aí. Né? E aí chegaram ao consenso assim, não, beleza, até tem bolsonarista que pode ter, que beleza, só que o intolerável é o 8 de janeiro. E aí criou-se esse consenso da defesa da democracia. Só que o negócio é o seguinte, cada campo da esquerda que está defendendo a democracia, entre aspas, que defender a democracia na cabeça deles é defender o progressismo, né? Cuba é uma democracia para eles, Venezuela. Exato. É uma democracia. Cada um tá arrumando para um lado. Então você tem, por exemplo, o pessoal do ICL Notícias, que tem lá o Eduardo Moreira, que é um socialista banqueiro. Ex-banqueiro socialista. Clássico, na verdade. Clássico. Desde Marx já tinha banqueiro exatamente. socialista. Que é um cara que ele diz que bota a mão no fogo pelo Haddad, que o Haddad está fazendo um bom papel como ministro da Economia, que a economia tá uma beleza, é que o Lula não sabe comunicar que tá boa. Por isso que o povo se engana com os preços do mercado e com as datas. Azeite a R$47, tá legal. Se engana mesmo. E aí, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, dentro desse campo mais liberal ainda dentro da esquerda, você tem o Pedro Doria, que comentou diretamente a questão do Musk e do Xandão. Ele comentou que eu não vi. Ele comentou, Adivinha. Ele disse que os dois estão errados. Uma masculinidade. Os dois estão errados. Tem que ser muito homem pra dizer Ele isso. sabe ficar no muro assim com... E ele... Você no meio do muro. Sou eu. Com força. Tem que ser muito ele falou macho. que, olha, tudo bem, o judiciário é importante. Foi o Pedro Doria que tá dizendo, viu? Não fui eu. O judiciário é importante, mas que o judiciário não pode fazer essas investigações, assim... fechadas, em que não se sabe o que está acontecendo, com apreensões, as escuras, tem que trabalhar com clareza e tem que retroceder, porque o judiciário, segundo o Pedro Doria, não está trabalhando do jeito que ele tem que trabalhar. Ele tem que retroceder e a gente não pode admitir isso.
Entendeu? Só, eu acho que nesse ponto que você falou tem um ponto mega relevante, que é, de fato, a esquerda no Brasil, e inclusive, veja só, apoiado pela mídia, com Daniela Lima, Sim. eles têm criado uma narrativa de uma direita que eles chamam de direita que é, como você falou, que é permitida. Mas que, na verdade, é a ideia de que existe uma direita permitida e o resto tem que ser execrado. Não é só permitida, o resto é crime. Então, se não for... não é execrado só... Ai, que feio. Não, é crime. Cana. É cana. Então, assim, isso é visível, tanto que a Daniela Lima, essa semana, no meio dessa confusão, ela chegou e falou assim, vejam, é óbvio que existe um movimento internacional que está sendo feito pela direita. Aí eu até pensei, né, quem dera que a gente fosse organizar. É o meu sonho, você um internacional, não sei o quê. Aí ela falou assim, pô, os congressistas estão indo visitar, foram visitar congressistas nos Estados Unidos, é óbvio que isso tudo é armado e tal, com a ideia de que isso é um movimento que tem que ser combatido e como se fosse uma organização criminosa que está sendo montada. Então, assim, é óbvio que o que ela está querendo falar é que é para execrar isso aqui. Esse movimento tem que ser totalmente execrado. Não é de hoje que eles tratam coisas normais como crime. Por exemplo, o Twitter, na época que era Twitter ainda, bem quando havia alguma coisa que viralizava, eles falavam, não, é ataque coordenado. E a gente conhece a internet, quem vive na internet desde que... O Twitter eu tenho desde 2017. Qual é o... Não, 2007, né, que ele foi fundado. Desde o ano da fundação. Vocês podem ver lá que o meu Twitter é de 2007. Cara, o Twitter sempre foi assim, desde o comecinho, é um bando de gente falando uma coisa. Loucura. Porque é isso, retuita, não sei o quê. E aí os caras, de repente, não, a extrema-direita se organizou no Twitter e nas redes para fazer. Então, é sempre uma coisa assim, eles pegam uma coisa normal, por exemplo, os congressistas irem para os Estados Unidos e mostrarem alguma coisa, é um crime? Você que conhece do assunto? Não é um crime. Não só não é um crime, é uma prerrogativa do Congresso. Então, exatamente. Então eles fazem isso, eles pegam coisas banais, que são comuns, corriqueiras, e transformam. Meu Deus, o cara foi para os Estados Unidos. O outro falou, por que você censura tanto? Meu Deus, isso é um crime. Como é que se diz? Agentes internacionais tentando invadir o Brasil. Cara, ações, né? E a coisa é tão escandalosa que é a seguinte, sem querer já entrando um pouquinho na treta do Musk, o que o Musk começa a dizer, que até eu fiz um tweet dizendo, cara, se isso for verdade, quando saiu do Twitter Files, inclusive... Twitter Files, Falei, cara, se isso for verdade, é o maior escândalo disparado numa democracia, se tivéssemos. Mas é o seguinte, que ele vira e fala o seguinte, cara, eu recebi um pedido informal do juiz para que a minha empresa eliminasse as contas como se eu estivesse fazendo isso voluntariamente. Então o cara ligou e falou assim, olha, eu preciso eliminar os caras, faz um favor, você é brother, elimina esses caras aí e fala que é você, para dizer que você está combatendo, que eles realmente são isso, entendeu? E aí o cara expõe isso. Quando ele expõe, a reação da mídia brasileira é, o cara está atacando, ele está denunciando, ele está contando uma história, ele está dizendo o que aconteceu, ele não está atacando ninguém. No máximo, ele está fazendo uma crítica ou uma denúncia. E aí tem essa inversão, por quê? Porque os caras estão querendo construir uma narrativa de que, como você falou, a democracia é só aquilo. Porém, nessa história toda, para mim tem um reflexo tudo, que é o grande motivo disso. A esquerda está sem nenhum projeto, inclusive de esquerda. O governo acabou. Fala mal da direita. E sem cabeças pensantes também. O que é mais assustador, né? Porque, claro, deve ter esses movimentos internos, mas eles não têm repercussões, eles não estão conseguindo sair das pequenas bolhas que eles têm. Só finalizando o jogo de narrativas, acho que foi a CNN, posso estar equivocado, mas já saiu notícia dizendo que é ataque coordenado da direita com o Elon Musk. Quer dizer, já linkou, falou que os caras... Claro, eu tenho o telefone do Elon Musk. O Elon Musk tá aqui no meu zap. E outra coisa que, assim, numa linha de raciocínio é interessante o seguinte, pensa o seguinte, eles estão tão pessimamente representados, porque assim, quem é a porta-voz hoje? É Daniela Lima. Quer dizer, se você não tem ninguém com um pouquinho mais de carisma, inteligência e, sei lá, qualquer molejo para passar as notícias a favor do seu... Esse é o seu máximo? Esse é o seu máximo? É porque a coisa tá muito feia. Ela fala com rancor, né? Ela fala com ressentimento. Sim, mas é óbvio. Ela aí, que é óbvio, mas tem que ter. Você imagina se você nascesse e fosse a Daniela Lima. Você tem que ficar puto mesmo. Não é uma coisa muito alegre. O negócio tá tão feio, mas tão feio que a gente falou do pessoal da esquerda democrática, mais liberal, Eduardo Moreira, Pedro Doria, mas é o seguinte, se você olha do lado mais radical também, olha, você tem o pessoal do Dirceu, que seria alinhado ao Lula,
eles estão falando que a esquerda não tem capacidade de mobilização porque não tem pauta unificadora. Aí os radicais, que são os caras, aqueles caras web comunista que falam de revolução armada, aquela porra. Jones Manuel. Esses caras. O Jones Manuel tava pra bater na Tabata esses dias, ele falou, vocês acham que a Tabata é ruim? O Jones Manuel que falou, vocês acham que a Tabata Amaral é ruim? É que vocês não viram o STF. Isso é um esquerdista falando. Olá. Falando do Xandão Tucano, isso, aquela coisa toda que eles decidiram ignorar de uma hora pra outra. E você tem... Cara, é uma coisa que eu vi, eu achei engraçado. Eu comecei a rir sozinho, mandei pro nosso produtor, que gosta muito de rir dessas coisas também. Tem gente na esquerda falando assim, falando em desfazer o L, por conta da forma como o Lula tá tratando a memória do golpe militar, que ele tá escanteando pra apaziguar os militares, chamando o Lula de covarde, né? E o cara ainda falou... Essa foi a discussão, foi exatamente isso. Ele falou, e você vai me dizer, não pode criticar o Lula, senão o Bolsonaro volta. E eu lhe digo, o Bolsonaro vai voltar se a gente continuar assim. Então, assim, os caras estão fazendo aquele papel de desestabilização semelhante ao que o MBL fez com a candidatura do Jair. Cara, os movimentos, assim, de fragmentação e de destruição, que são patentes. Você vê que não tem unidade, quebrou um negócio ali. Olha só, o Lula acabou, o governo Lula acabou, a gente está no 2024, estamos em abril, cara, final do ano que vem, já faltará um ano para a eleição. Então parece papo de maluco. No final do ano que vem faltará um ano, mas a realidade é que no final desse ano já começa a ter a preparação inteira, depois das eleições municipais, a discussão para presidente. E o Lula tem esse projeto nenhum. Então eu acho que eles estão olhando para o governo que realmente não tem projeto nenhum, que o Lula só sabe falar de pauta climática, foi uma coisa que ele pegou, ele só sabe falar de pauta climática e o resto são as mesmas besteiras que ele fala há 30 anos. A fome, a criança. E ele arrumou um inimigo que ele precisa que esteja vivo para gerar o medo que é o Bolsonaro. Então, assim, ele precisa dizer o seguinte, gente, olha a culpa do Bolsonaro, olha o Bolsonaro. Então, assim, mas ele está um país, obviamente, destruído. Então, assim, ele não, com a esquerda, ele não consegue hoje ter um projeto mínimo. Cara, ele perdeu em todos os campos, até na dengue, o negócio do Presidengue, pegou, né? O Presidengue pegou. Cara, é muito bom. Então ele falou assim, não, porque a saúde pública eu cuido. Então, acho que ele perdeu a liderança na esquerda. O Lula acabou, a Janja claramente tomou a frente do governo nesse aspecto, né? Tá lá cobrando, ligando para ministro, fazendo um papel... Inclusive, desculpa interromper, mas o próprio Pedro Dória falou, olha, as ações da primeira-dama são como se fossem ações, são enxergadas como extensão de ações do executivo, apesar dela não ter cargo oficial. Sim, e ela passou dos limites e ele deu a entender que ela está agindo de uma maneira que afronta as instituições. Ou seja, ele está dizendo... cara, mas a esquerda passou de todos os limites já desde o primeiro dia de governo, né? A conversinha dela com Daniela Lima ali no... Aquela história dos móveis, teve vários. Dos móveis. Então, assim, é uma sequência. Eu acho que o governo, de fato, acabou. E aí tem essa narrativa. Agora, o que me chama a atenção é esse desespero. De tentar ir para fora e tentar ter o apoio de alguém, entendeu? Para dizer, olha, preciso do apoio de alguém para poder, cara, acabar de vez com o Bolsonaro, com a direita. Eu estava exatamente esperando esse momento para voltar para o começo. Você falou os seus advogados são melhores, você fala... Do Barroso. Que foi para os Estados Unidos falar sobre as eleições e que o negócio da extrema-direita. A gente tem que lembrar que antes das eleições aqui, ele foi também para os Estados Unidos falar que havia um perigo na democracia brasileira se o Bolsonaro ganhasse, e falou nominalmente sobre o Bolsonaro, né? Não sei se ele falou que havia um perigo se o Bolsonaro ganhasse, mas deu a entender... Isso foi antes das eleições, ou seja, esse movimento não nasceu agora para mostrar, o Bolsonaro é um golpista, isso tudo vai... E todas as vezes que eles falam em golpe, é sempre assim, uma reunião com uma minuta dentro de para discutir uma coisa que está na Constituição... A ponto desde meio depois de decidirem que a interpretação era equivocada. Então tinha dúvida. Se você reúne para ter interpretação e decidir que não tem mais dúvida, minimamente é porque tinha dúvida. Exatamente. Sim. E aí você os caras são ao mesmo tempo, as pessoas estão vendo, por mais que os caras sejam hipócritas na esquerda e fingem que não estão vendo, cara, tá escancarado que tem um monte de tiazinha, cara com filho, que tava lá distribuindo água. Que o cara não quebrou um vidro, que tá com 17 anos de prisão. No mesmo dia, os caras soltam um traficante que não sei o quê. Então, assim, isso também, apesar da esquerda tentar defender o Lula, porque é melhor do que o Bolsonaro, nesse sentido, vamos pro menos pior aqui, muita gente, no fundo, já tá sabendo que
que há um exagero. Que essa coisa do golpe não é uma coisa tão Olha só, assim. essa galera por trás do meio globalista, que tem o globalista à direita e o globalista à esquerda, essa galera, eles estão tentando um outro nome. Não tenho dúvida. O Lula é aquele chiclete que acabou o açúcar. Então já ele vai ser cuspido e não vai jogar ele fora. Acabou o açúcar do Lula. Quem é o cara? Não tem. E aí, tem uns caras que tentam dizer o seguinte, pô, temos um problema. Esse cara que vai ganhar é o cara que vai fazer uma ponte entre alguns universos. Então, tô até emocionado, tem um negócio no meu olho. Mas assim... Não, a pista disso é que, para a Prefeitura de São Paulo, eles chamaram Boulos. Inclusive... não tem nome mesmo. Não tem nome. Pegar um cara radical que eles sabem que tem uma... Não, e pega um cara do PSOL. A Glaze fez isso a contragosto. Voltando àquele lance da briga interna do PT, tem uma briga ali, tem o pessoal do Haddad, que é meio neoliberal, tem o pessoal da Glaze, que é aquela coisa mais quase desenvolvimentista, que esse negócio de déficit zero é coisa de maluco e tal, que não é a linha do Haddad. E eles ficam brigando entre si, só que assim, enquanto o pessoal neoliberal quer o Haddad como sucessor do Lula, e eles disseram isso já explicitamente. O Haddad é totalmente a política do Armínio Fraga. É isso aí. Se tivesse dele pro Armínio Fraga, cara, que não tem barba, outro não. Um veste vermelho, outro veste azul. E Mas o Armínio deve vestir azul, mas com a cuequinha vermelha. Com a cuequinha vermelha. Então, essa galera da Glaze não quer o Haddad como sucessor. Eles não gostam desse negócio. Só que eles não têm ninguém. Aí vai o Boulos, aquele negócio é contra gosto. Então, mas aí que eu acho. Acho que tem os caras que estão sinalizando isso. Quando o Barroso vai naquela congresso da Uni e fala assim, nós derrotamos o bolsonarismo, né? E nós achamos, arrumamos dinheiro para enfermagem, para o piso da enfermagem, ele está se colocando como um cara que faz essa ponte entre a esquerda, o progressismo e o liberalismo, que poderia ser esse... a direita não entra. Não entra nessa conversa, mas ele quer ganhar por aí, ele quer juntar o quê? Ele quer juntar o PC, o PT, o PCdoB, o PSOL, a esquerda revolucionária, com a esquerda Faria Limer, com o globalista à esquerda, ele quer ser esse cara que vai dizer, eu sou esse cara. Só que no final das contas é muito doido, porque eu não tô falando nem só da pessoa. O que me assusta é a presença do judiciário já assumir que ele pode, cara, sair de lá para arrumar um cargo executivo, entendeu? E é um pouco da sinalização, eu até falei isso pro nosso editor, a inversa. Quando o Dino, que era advogado, juiz, não sei o que, era político, ele sai e vai para o STF, é aquele negócio, há uma simetria da possibilidade. Se esse cara teve uma carreira jurídica, política e virou ministro do STF, por que não um cara que foi ministro do STF não pode virar um político? Entendeu? Então, começa a ter uma junção aí de uma bagunça de poderes, que o judiciário tá com pinta de que quer tomar o Brasil, e aí por isso que eu disse no início, que eu acho que não é uma bagunça do jeito que parece que é. É uma tentativa de dos duas globalistas... narrativas... dos globalistas, porque o princípio do globalismo... Mas o Musk tá dentro do... É outro tipo de globalista? Cara, olha só, o Musk, dizer que o Musk... Veja só, vamos... eu até brinquei, então vou até zoar aqui a Bruna, que imagina, ela deve estar sem dormir, né? O Duguin elogiou o Musk, ela deve estar assim, cara... E agora? Ou o Duguin virou da CIA, ou o Musk virou da FSB. Deu alguma coisa. O Musk virou duguinista, deve estar, desesperado. E daqui a pouco ela vai estar falando mal do Alexandre. Defendendo o Alexandre. Ela defendeu. Opa, ela sério? botou e falou assim, Alexandre, não topa prender umas pessoas da desinformação russa? Que legal, né? Quer dizer, uma pessoa que foi amiga sua e insinuar isso pro Alexandre, que ela sabe que é boa gente, né? Então, mas esse é o problema de uma certa hipocrisia gente. Que a gente tem, que no final não é... A pessoa não está discordando no método. Então é a mesma coisa. Do mesmo jeito que ela bateu palma para o não cumprimento do devido processo legal quando interessou, quando bateu a água na bunda dos colegas, aí falou, não, aí temos que ter o devido processo legal. Tem que ter o quê? Sempre depende da pessoa. Então é o problema que a gente vive. Então ela fala assim, não, esse cara não é bom pra gente, sacanagem. Mas aquele ali pode, usando o mesmo método. Então, e se a gente reclamar... Mas isso mostra que tem eu tenho essa preocupação, eu acho que o Musk... Vamos lá. Acho que foi você que falou isso diretamente no áudio lá, e é verdade. Pô, o cara tem empresa de satélite, empresa de foguete. Cara, todos os contratos dele com coisa... Achar que ele não tem ligação com o governo americano. Pelo menos uma boa amizade. Claro que tem. Então, tem algo errado aí. Pode ser que o judiciário, os caras estejam planejando um jeito para criar uma confusão, como já criaram vários países, para no final das contas o judiciário ser o grande pacificador. E esse é o problema, entendeu? A direita e a esquerda. Nós tivemos o Moro como pacificador do judiciário, depois nós tivemos do nosso lado aqui o próprio Dino, depois o Xandão, os caras que foram aparecendo como pacificadores à esquerda.
Então, você tem os pacificadores da direita, sempre vem um salvador do judiciário resolver o problema. No final das contas, o judiciário ganha mais poder e a gente se ferra. É o super juiz, o super juiz que vira super ministro depois. Do todo lado, né? Você acha que o Musk tem essa intenção de chegar e falar, não, vamos fortalecer o judiciário? Acho que nem sabe, acho que alguém falou assim, cara, faz isso aí. Outro dia eu estava contando a minha mulher, assim, pensando, eu tento pensar não nas teorias mais difíceis, na normalmente é mais simples, da vida. Eu também acho. É, tava entediado e falou, vou ver que país que eu vou sacanear. Então, mas você acha que o cara faz isso? O cara tá sentado lá, tomando o cafezinho dele, e de repente, cara, tudo bem, se um cara for banido, ele tá vendo aquela confusão. Cara, o cara tem isso como o cara mais rico do mundo. Olha só, imagina a quantidade de e-mail que esse cara recebe, de pedidos, de xixão de saco. O Biden deve ligar pra ele, o Trump deve ligar pra ele. Porra, o Duguin, pra desespero, ele deve ligar pra ele. Cara, todo mundo ligando pra ele, de repente ele fala assim, cara, tô entediado, não tenho mais o que fazer, vou encher o saco do Xandão. Eu acho que tem tem até uma questão que, assim, eu acho que ele advoga a favor da empresa dele. Claro. O cara, ele coloca o X lá como se fosse uma coisa assim, não, aqui a gente defende a liberdade de expressão, aqui você pode se manifestar livremente, independente de não sei o quê. Tá, mas a judicial tem quanto tempo? Não, então, não, é isso que eu tô... Não, mas aí é que tá. É isso que eu tô querendo dizer. Você tá esquecendo de um detalhe, acaba que eu vou falar. Não, é isso. Então, aí ele pega a empresa que ele comprou, que ele adquiriu, já tinha todos esses problemas, e fala, não, mas essas pessoas não podem, assim, impunemente, assim, estarem bloqueadas. Eu vou liberar. Que coisa horrível é essa? Um país não pode fazer isso, entendeu? E aí ele começa a advogar a favor da própria empresa. Né? Ele não é bobo. Ela é um puta marketing. Mas vocês estão esquecendo de uma coisa. Você fez o marketing, Não. Também vocês estão esquecendo de uma coisa que eu acho importantíssima nessa história toda. Existiu um negócio antes do Elon Musk falar o que ele falou, existiu um movimento que não tinha nada a ver com o Elon Musk, que era um gringo lá, o Michael, sei lá o que. O Schellenberg. E o Eli Vieira, que é um cara daqui, um youtuber lá, e o Davi Agape, que fizeram o Twitter Files. O que fez ele fazer isso, foi o Twitter Files. Aparentemente foi o Twitter Files. Então não é que ele estava lá tomando um café, quem que eu vou encher o saco, ou alguém chegou pra ele. Existiu alguma coisa que... Mas o estímulo, aí é que... Ele teve um estímulo. O cara aproveita a oportunidade. Teve alguém comentando que né, até o Kim comentou no Notícias de Quinta, falou, na Alemanha teve um caso assim, alguma coisa que aconteceu lá, e aí o deputado... marcou ele e falou assim, não sei o que, tal, estão fazendo isso. Aí ele simplesmente respondeu, tá, mas por que é proibido? Me explica. E aí a esquerda diz, tá vendo, ele tá querendo interferir. Na verdade, eu só tô fazendo uma pergunta, né? Por que não pode fazer isso aí? Me explica. Então, eu acho que ele, assim, ele tem... Porra, o cara é o mais longe. Pra ele, isso é Mariana, é jogo de mas eu acho que não é alguma tática. Porque fica assim, quando os caras marcam um cara, eu acho que alguém chega pro cara e fala assim, exatamente. Vamos fazer esse movimento? Aqui, aí você fala assim, como é que eu começo? Fala o seguinte, faz um Twitter aí, fala isso, me marca e eu vou responder. Eu acho que eu faço assim. Pode ser. Mas, cara, eu vou falar. Eu acho que está no reino das possibilidades o cara simplesmente realmente achar que a liberdade de expressão é uma coisa importante. Eu, milionário, faria uma coisa dessa. Eu acho que muita gente que eu conheço faria. Eu acho assim, pela causa, sabe? Eu não estou dizendo que é isso, tá? Eu não estou dizendo que é isso. Mas está no reino das possibilidades ele realmente achar isso. Eu também acho, por exemplo, até dentro da literatura, às vezes o cara pode ter uma virada assim, falar, porra, peraí. Não então é uma junção desses dois fatores. Né? Uma coisa agrada, tem uma coisa... Mas de repente o cara olha e fala, pô, não, chega, cara. Eu acho que mas é a forma eu posso, também, né? Porque tem também essa coisa do cara desse tamanho, né? Fala, porra, eu posso salvar a liberdade. Imagina como eu vou ficar conhecido pra posteridade. Isso aí. Entendeu? Eu posso salvar as democracias que estão... Porque o cara deve ser antenado com uma porrada de estudo aí que chega nele, né? Ele deve ter uma bela de uma assessoria ali pra... Não, mas eu acho que se o cara não é só com o Twitter, acho que tem o marketing, tem mais coisa por trás. Tem a grana que ele investe no Brasil também, cara, não fazer essa treta, que é uma treta mais baixa, uma treta mais baixa. Tudo. E mais divertida também. Divertido, mas ele podia fazer, cara, um discurso no jornal, no Financial Times, ele vai ser ouvido, é o cara mais rico do mundo. O que ele vai falar vai ser ouvido. Ele podia institucionalizar esse discurso e não, tornar esse discurso baixo, assim, sem verniz. Então, porque o medo nosso também é o cara resolver descontar na gente, né? O outro tá lá nos Estados Unidos e aí o cara fica bravo, não posso prender o Musk, vou pegar essa galera aí. Quem é o próximo? Tá na fila. Tem que lembrar um negócio que é o seguinte também, ó, o Musk, primeiro, ele não fez nada, ele só disse que ia fazer
Sim. Ele disse que ia fazer e fez uma pergunta. Aí o pessoal falou, ele tá descumprindo decisão judicial, não sei o que. Eu falei, calma aí, não teve decisão nenhuma. Qual a decisão que ele descumpriu? Aliás, era essa judicial, pelo que eu soube, né? Não era nem uma decisão. A que tu indica assim. E aí ele ficou falando esse monte de coisa. Ele só falou, galera, olha que eu vou aprontar, hein? E aí, aquele negócio. É por isso que eu acho que isso é indiciado, é não sei o quê. E aí, veja o seguinte: a gente tem que lembrar que a gente trata o establishment americano como se fosse um negócio só. Sabe aquela imagem que o C.S. Lewis faz dos demônios do inferno? Que ele fala, não é um inferno, eles estão cooperando harmonicamente. É o inferno, é justamente o inferno. Um demônio odeia o outro. Eles só cooperam, esse mal aqui é um mal. E aí eles se ajudam acidentalmente, mas continuam se odiando. Sim, né? Sim, então, assim, o establishment americano, obviamente que ele tem conflitos. E a gente vê esses conflitos acontecendo. Tem um claro que é o establishment do Biden, mais uma boa parte dos republicanos que são anti-Trump, e a galera do Trump. O Trump é establishment. A galera do Tucker Carlson. É um tipo de establishment meio outsider, mas é establishment. A galera, o Trump é o cara do pequeno empréstimo de $1 milhão para começar o negócio. Né? Então, o pequeno empréstimo de $1 milhão, você não consegue assim. Né? O seu pai não tem isso acidentalmente no bolso. Então, é um cara que está bem conectado. Né? Já emprestou o jatinho dele pro Epstein. Não significa que ele tenha ido pra ilha. Sim. Mas ele emprestou o jato em algum momento pra alguma coisa. Porque, o cara tá... emprestou a pista de pouso. Acho que foi isso. Então, assim... Pô, cara, o Trump é aquele cara que na década de 80, 82, tinha milhões de fotos na Night, com 50 mil mulheres de terno, mostrando que eu sou o Donald Trump e eu pego todo mundo e pago. Exato. Então, assim, não é o perfil do conservador da religião. Não é o cara que nasceu em Utah, né? Não, ele era queridinho da mídia, aparecia em série de TV. Não, esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Então o cara era todo... Ele quer que sua filha chegue pra assim, pai, a filha do Trump me chamou pra passar o final de semana na casa lá. Mas ele parece... Filha, cuidado, dorme com a porta fechada, não põe biquíni na piscina. Mas ele parece mesmo que teve uma certa... Eu acho que ele teve uma mudança sincera também. Uma certa reviravolta. Então, não tô dizendo que o cara é um vigarista, mas eu tô dizendo que é o seguinte, são forças dentro do establishment brigando. E como a gente falou naquele nosso programa, que aquele tava nós três, o Go Broke, parece que há uma intersecção de interesses entre, por exemplo, o movimento que o Musk faz quando ele vai contra o ESG corporativo, aquele negócio todo, contra esse pedaço do establishment que está impondo isso, que é um movimento que ele fez, ele está fazendo, sei lá, nos últimos anos aí, de forma mais visível e explícita nos últimos 2, 3 anos, há uma confluência de interesses entre esse tipo de movimentação e os interesses econômicos do bloco eurasiano, que é anti o compliance e essa coisa da economia woke. Não estou dizendo que o Musk é um agente russo, nem que o Trump é porra nenhuma. O que eu estou dizendo é que o Dugin já falou bem dele. Existe uma confluência de interesses aí, pelo menos econômicos. Sim, sim. Né? E pode ter havido uma cooperação. E é óbvio que, cara, se você vê o discurso do Alexandre, qualquer coisa corta. E se não for cortar, não. Corta o fato que eu pedi pra cortar. Foi ele. Quando entra a posse do Lula, o Lula que foi, o Musk tá querendo interferir na nossa política, Hollywood fazendo propaganda pro Lula com os Vingadores lá fora não é interferência internacional. Não, exatamente. Mas quando o Lula E eles estão agindo sozinhos, né? Porque só os atores acham isso, não tem ninguém por trás. Pô, os caras venderam a Avibraz agora, que é a empresa de armas brasileira, venderam pra uma empresa australiana. O Brasil vendeu, estatal, Lula vendeu. Nós perdemos a nossa inteligência de armas, que não era muita coisa, mas já era alguma coisa. Caraca. E ninguém comenta sobre soberania. Soberania só funciona, entendeu? Quando é o Elon Musk tweetando. O Twitter. Você só fica revoltado quando ele fala. Tudo que é o Estado interferindo na vida do cidadão não afeta a soberania. O cara vai te roubando tudo. Não tem problema nenhum. Agora, na hora que você quer defender os direitos individuais, aí tem a soberania. Aí dá merda. É o cinismo desse cara. Mas veja, o discurso que o Xandão fez, eu não sei se foi da posse do Lula, mas o homem fez um discurso falando, e olha, para bom entendedor, minha palavra basta, falando sobre como a internet tinha servido por muito tempo como um instrumento de fortalecimento da democracia, como foi nas primaveras democráticas árabes, palavras do Alexandre, e quem sabe que foi a Primavera Árabe, sabe quem que estava por trás, quem foi que organizou, e vai conseguir ligar Lé com o creco que eu acabei de falar agora sobre facções do establishment americano, ok? Então... Tá ok? Tá ok? Então, e se você não souber, vai procurar. Então, vejam o nosso programa com o Farinas. Porque Lucas não vai... eu não tô afim de ser preso. Inclusive, não pegaram meu boné vermelho, poxa. Produção já foi melhor. Então você tem essa
olha, não estou dizendo para que ninguém venha botar palavras na minha boca. Não tem nenhum membro do judiciário que seja agente estrangeiro. Não acredito nisso. Não é isso. Só estou dizendo que provavelmente tinha... Eu acho. Ele tá achando aqui, viu? Que tenha membros, agentes estrangeiros no judiciário? Eu acho. Tenho milhões de possíveis. Eu não conheço. Pode ser que tenha, mas uma coisa é certeza. Também não. Havia um alinhamento de interesses, ou ao menos um alinhamento ideológico entre esse ministro particular nesse momento. Ok. Nesse caso, não estou dizendo que ele é agente. É. Ok, também sim. Exato. Então, assim, isso dá pra dizer. E quando você vê essa briga acontecendo, você vê essa movimentação do Twitter Files saindo, a guerra que tá rolando, essa mudança no tabuleiro geopolítico, cara, fica claro que tem um conflito entre duas facções aliadas a uma parte do establishment estrangeiro, anglo-americano ou o diabo que seja, né, que não é só mais anglo-americano, a gente sabe que tem toda uma coisa maior envolvida, pela narrativa a respeito do Brasil e pela influência sobre o Brasil. Não é um bilionário estrangeiro contra um ministro nacional isolado, entendeu? E aí... Que, aliás, olha só, essa é a primeira ponta da narrativa que todo eu olho, alguém bota esse tipo, que é o que o Tomás de Aquino fala, né? Cuidar, que é importante, mas também cuidado, com ponere causum, que é você limitar o assunto da discussão. Que é uma maneira de você manipular a própria discussão. Sim. O Olavo falava isso. Então, quando alguém vira e fala assim, já larga um título do vídeo, tipo, STF contra Elon Musk, já limitou. Já brincou, já reduziu a discussão àquele pequeno universo. Elon Musk contra... Não. Já sabemos o título do nosso vídeo. Reduziu, não é isso. Essa discussão não é essa. Não. Aí você reduz, entendeu? E veja só, todos os jornais reduziram a essa dicotomia. Um e outro. Pois é, lembra? Nos anos 90, 80, os jornais eles faziam alguma análise, né? Eles olhavam o cenário e estavam aqui justamente para traduzir o que estava acontecendo, não em termos tão simples, né? Só que hoje nem os jornais, Folha, Estadão... Não, esses estão abaixo disso, Eles também reduzem, né? Não é só o youtuber, é todo mundo. Acho que o Agape fez o nosso querido David Agape, que está inclusive no Twitter Files. Sim. Né? Ele fez um tweet outro dia que eu li que foi muito bom. Mais ou menos ele escreve o seguinte, que o jornalismo já foi a defesa do cidadão contra as arbitrariedades do Estado, para interpretar tudo isso. Hoje ele nada mais é do que um instrumento de propaganda das arbitrariedades do Estado na vida do cidadão. É isso mesmo. É isso, essa mudança foi essa. Mas olha só, deixa eu olhar para botar um negócio para você pensar. Aliás, você tem análises no Twitter, né? Quem? Isoladas. Você tem, às vezes, um cara que é um anônimo, uma finha. Aí é uma puta análise boa. Isso, tem várias análises boas. Mas tem uma aqui para você pensar que não é teoria da conspiração, mas você vê a importância do Elon Musk, que é muito superior a essa. Para entender isso, eu preciso botar 2 pontos que estará no programa do Geopolítica agora no próximo. Sim. Então, fala do seu programa. Ele tem um programa chamado Geoeconomia, que está aqui a cada 15 dias no nosso canal. Procurem aí. Quando tiver a cara dele na capa, é porque é esse programa. Tem contado só de monetários internacionais, tem muita coisa. Mas olha só, falando um pouco disso, quando você teve o avanço da tecnologia, os bancos criaram um negócio, você mandou dinheiro para o exterior, você já sabe, legalmente, não é com o ACEF. É legal. Um negócio chamado SWIFT. O cara pergunta, você tem um SWIFT? Você tem um SWIFT? Isso é uma rede privada de tecnologia que foi montada pelos bancos europeus, etc., fica na Bélgica. Todas as transações no mundo passam pela rede SWIFT. Tá? Hoje não mais, tem meios paralelos, mas todas. Você mandou um dinheiro, passou a avó, o imigrante japonês que está lá no Japão, mandar um dinheiro para a vovó aqui no interior, passa pela rede SWIFT. Quando você teve em 2001, agora eu esqueci, o atentado das Torres Gêmeas, foi 2001. Quando você teve em 2001, a partir daí o Bush virou e falou assim, agora nós vamos fazer o lawfare, né, e financial fair, e tudo, nós vamos começar a monitorar as redes para evitar o terrorismo. Eles obrigaram a rede SWIFT a dar e transmitir todos os dados de informações de transação financeira da rede SWIFT para o serviço americano. Arthur, não é querendo interromper, é um complemento. Essa história de combater o terrorismo foi o que gerou o monitoramento em massa pela internet também. Sim, igual. O esquema do Google foi a mesma coisa. Igual. É o mesmo experimento. Inclusive financeiro, mas não é só monitorar, o cara pega todas as informações financeiras. Você acha que ele só fala assim, olha, você acha agora de verdade que você é o cara dos Estados Unidos, está vendo as movimentações do mundo todo, inclusive do imigrante japonês que mandou dinheiro para a vazia no Brasil, que não passa por uma rede americana, mas passa pelo dólar, porque 88% de toda a circulação mundial de dinheiro é dólar. Aí o cara vira e fala o seguinte, eu não vou ver.
Se não é terrorismo, eu não vou ver, eu vou descartar. Você acredita que os Estados Unidos pegam esse dado? Aí tem um cara que ele não gosta mesmo, que é um inimigo do cara. Aí você vê aquele Snowden, né? Que foi aquele espião. Snowden. Que tá na Rússia exilado. Então, o Snowden sai lá da cena, não sei o que, ele mostra um mapa, depois você procura, é bem legal. Ele mostra um mapa que vazou de como a CIA via um mapa não geográfico, não cartográfico, mas um mapa dos pontos, os nós das redes de internet no mundo. Então ele falou assim, então se você monitorar essa entrada, né, que são o que eles chamam de choke points, pontos de estrangulamento, ele vai poder pegar todos os dados que passam pelos Estados Unidos. A partir daí a CIA começou a espelhar todos os dados nos choke points, que é o que eles falam que a China faz. Eles estão reclamando que a China está construindo uma rede também marítima de cabos, e eles falam, vocês estão espionando, vão fazer espelho de dados. Aí os chineses falam, estou fazendo o que você faz. Né? E aí tem essa discussão. Mas eu estou te falando por quê? Se os caras... Não estou defendendo a China. Se os caras fazem isso para as redes financeiras, se os caras fazem isso para a rede de internet, você acha que eles vão deixar o satélite do Musk transmitir o dado do tio Arthur, que tá vendo aqui, cara, vídeo de crente, ou qualquer coisa, cara, sem que passe pelo serviço americano, sendo do Musk lá em cima, não vai. Então, cara, é óbvio que o Musk, pelo menos, tem a obrigação de transmissão de dados de tudo aquilo que passa pelo satélite, na transmissão de dados da internet, e entrega para a CIA. Nós estamos espionados 24 horas por dia. A pergunta é por quem? Nós temos 3 possibilidades. Alguns 2, outros têm 3. Ou você é espionado pelos Estados Unidos, ou você é espionado pela China, tá? E para os casados pela sua mulher. Não, e tem um outro ponto. Olha, o pessoal fala do grande firewall chinês, olha que autoritário, eles limitam acesso à internet, falam das restrições que tem na Rússia, que a Rússia e a China eles construíram como se fosse uma intranet que é só do país e que tem contato com a internet de fora, né? Mas o negócio é o seguinte, se você quer ter alguma soberania digital, você precisa ter essa estrutura. Obviamente, você não precisa censurar e limitar o acesso do seu cidadão à informação como se faz na China. Mas esse movimento de fazer a própria estrutura é inevitável, porque assim, olha, se você for pensar bem, um ataque à nossa soberania, a nossa infraestrutura de comunicação quase inteira, atualmente, se não está nas mãos dos Estados Unidos, está na mão da China. Cara, eles não tem nenhuma. Então, isso é de pagamento. É tudo terceirizado. Isso é de pagamento do Brasil, cara. Acabou. O cara fala assim, vou atacar o Brasil, não precisa atacar, não tem um míssil, cara. O cara precisa botar um tanque, ele entra no sistema de desliga a internet, corta o sistema de pagamento. Entendeu? Acabou. O país quebra. Então, assim, é uma situação que... aí a gente vê que, olha, como é que as coisas pequenas, como o discurso... Não estou falando que a liberdade de expressão é uma coisa pequena, apesar de eu não ser um defensor da liberdade de expressão estrito sensu. Nós falamos no último programa, você não estava aqui. É verdade. Então você se omitiu. Me omiti. Porque ia apanhar. Agora que ia voltar o programa antigo que a gente já fez. O Estúdio Quinto Elemento diz que é contra a liberdade de expressão. Já vão aparecer os duguinistas. Mas é o seguinte, tem uma coisa, um valor que, beleza, é importante, deve ser discutido, que ele surge para embalar uma briga entre duas facções, que na verdade é uma briga por um negócio muito maior, que as pessoas que estão aqui discutindo eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente tira desse programa, que as pessoas que estão discutindo ali, brigando, não estão enxergando. E os comunicadores, os explicadores de fenômenos políticos, não estão explicando. Eles só estão entrando junto na briga. Eles tentam reduzir o fenômeno. Esse é o problema. Eles tentam reduzir o fenômeno. Esse é o problema da Globo, da André Sadi, que aí começa a mistura do ataque pessoal com a propaganda. Ele é um bilionário, mimado. Ele usa droga. Não, é infantil, né? Quer dizer, que o cara fez isso porque ele é um bilionário mimado. Entendeu? O Bill Gates não é. Mandando pra parar de comer carne, porque ele pode comer, faz pai de comer carne. Aí, isso é uma coisa que eu queria que a gente falasse aqui. Isso é uma coisa que eu queria que a gente falasse aqui. Um monte de gente, inclusive na direita, falando sobre isso. Interferência internacional. Agora, nós aqui no Quinto Elemento, já há anos, eu acho que eu posso falar, ou pelo menos um ano, a gente vem falando das interferências das ONGs na Amazônia, da interferência da Open Society com alguns deputados que foram bancados pela Open Society. E tudo normal. O que me impressiona nessas coisas é que coisas são tidas como normalidade assim por um tempo e
nem a imprensa, não espero disso, mas a gente às vezes vai se acostumando. Tipo, perdeu o Mané. É muito grave, se você pensar bem. Sim. Não é uma coisa à toa. Imagina um juiz... não sei quem falou isso, nem lembro. Um juiz da Suprema Corte, imagina americana, falando assim... Romário pro Bade, 94. Perdeu o Mané. Não, aí tá dentro do jogo. Imagina o Mané não morre. Tá falando desse jogo, não falando de outra coisa. É um negócio assim, tão distante de uma coisa civilizada, e depois vai lá pra fora fazer discurso político. Não vai, o que vai fazer lá fora? Vai falar sobre a legislação brasileira como é? Não. Vai falar que, olha, tem uma extrema-direita acontecendo. Sendo que metade do Brasil, hoje, é essa extrema-direita que eles chamam que não nada mais é do que um monte de gente que só quer viver a vida, rezar, comer carne e não ter o saco enchido por esses filhos da mãe. Cara, esses caras querem, na verdade, programa único. A verdade é o seguinte, aquele negócio não é direito permitido. Você tem duas opções. Você pode comprar qualquer carro de qualquer cor, desde que seja um Opala. Então pode ser o vermelhinho ou o tucaninho. No final, mas é um Opala. Tem que ser um Opala. Bom, se fosse um Opala, tudo bem. Mas é um Celta. Então, não, agora é um elétrico. É um elétrico. Pior. Então, cara, você tem uma redução das suas opções e o que essa turma tá fazendo é isso. Assim, agora, de novo, para mim, o que é visível é que o desespero, o ressentimento da Globo, da Sadia e tal, é muito simples. É que eles falam e eles não encontram mais na população real, no povo real, eco. Então, eles falam, então, aí você viu o desespero, até de esquerdistas no Twitter, aquela, eu acho que é uma física que escreve na Folha, Rosana, não sei o quê, cara, desesperada, né? Ela até botou, e óbvio que também me provoca uma certa ira, né? Porque ela botou assim, imagine confiar alguém que mata passarinho, acho que ela falando do Musk, né? Ou de quem. Aí eu botei embaixo, gentilmente, com toda a civilidade possível. Eu falei, tem gente que confia, o cara que curra uma cabra, né? Então, o cara matar o passarinho com uma cabra dos piores ali, bom, mate o passarinho, entendeu? Agora... Até porque um franguinho não é nada mal, hein? Então, né, de repente, agora o outro é mais complexo. De qualquer maneira, esse pessoal está desesperado, porque eles não estão encontrando uma ressonância. E estão vendo que a história que eles contam, ninguém mais acredita, entendeu? Então eles estão perdendo credibilidade, só que ao mesmo tempo, aí vem a maldade. Como eles não contam uma ressonância, o que eles estão querendo fazer? Simplesmente inviabilizar uma corrente de pensamento e uma corrente de expressão, que aí ela entra assim, cara, temos que controlar as redes sociais, temos que tirar o Twitter, temos que acabar com o debate, entendeu? Agora é o cinismo, cara, a Globo dizendo que o Twitter não é transparente, entendeu? Porra, porque o algoritmo bota notícia pra quem paga mais. E a Globo é o quê? A Globo é o quê, cara? Porra, então deixa eu lá aparecer na Globo. Não, eu queria falar, Sadia. Não deixa, cara. Então, assim, é uma mentira. Esses caras capturam as virtudes, transformam em defeito e vendem como se fosse bom. É democracia, é liberdade, é transparência. Tudo mentira, cara. Que a democracia, mesmo que a gente achasse a democracia a coisa mais incrível do mundo, e a gente sabe que se for lá para Platão, nem ele gostava muito dessa história. Mesmo que fosse, o que eles fazem já não é democracia. Zero então, democracia. A palavra é vazia, mesmo que fosse com o sentido que eles gostariam. Né? E o mais doido imagine agora, avaliar o jogo de incentivos e de resultados reais. O Musk deu esse chilique, fez esse negócio todo, conseguiu notoriedade para uma facção específica que está aliada ali a um bloco e tal, e não sei o quê. Olha, se der merda, e tem algumas possibilidades, algumas possibilidades de resultados possíveis. Se o Twitter não for bloqueado e regularem as redes sociais. Agora, o Musk, que tem uma rede social, sabe exatamente quais são as regras que ele pode e não pode infringir. E uma regulamentação também dificulta, normalmente, a entrada de novos concorrentes naquele território. O Musk sai ganhando. Se ele for bloqueado e não regularem, até onde eu sei, o Brasil não dá lucro para ele. Então, assim, ele perde influência no Brasil, perde. Beleza, ele pode recuperar por outros meios, ele pode tentar fazer, enfim, dar aqueles contornos, entrar numa empresa que outra ali, outro projeto, com EDA e tal, cacete, e tentar adquirir influência de uma outra forma. Mas ele não perdeu tanto assim, comparado com o que ele poderia ganhar. Será, cara? Porque e os satélites da Amazônia lá, que ele praticamente é o monopólio dele. Mas você notou que ninguém falou nada sobre satélite? É tudo sobre o Twitter. Falaram que o Lula falou que ia cancelar. É verdade. O que também é uma...
tudo bem, a gente pode até aqui concordar que, porra, um cara de fora... Eu acho isso escrotíssimo. Ok, podemos concordar. Só que assim, do dia pra noite, você fala pro índio que tá lá na puta que pariu, que não consegue chamar um médico... Não, tem os colegas, e fala assim, ó, amanhã... exato. O índio tá satisfeito. O índio, aliás, quer isso. Ele não quer contato com o homem branco, ele não quer nada, ele quer ficar sozinho na Terra, sem internet, sem todos os benefícios da civilização, que o cara não tanto fala, é verdade, ele quer isso. Não, mas que seja as crianças... Cara, você vai cortar a internet de metade do país... Só porque, ai. Não, então faz um plano B, pelo menos, né? Sim. Então, aí você vê... O L. Você vê a rede social Mas do eu Lula. escrevi o plano B. Eu botei no meu Twitter. Botei lá que o Lula vai chamar o Odebrecht, vai criar a Lula Link com dinheiro do BNDES, vai botar o Manteiga e o Mercadante para tocarem. Ou o Palote. E aí vai funcionar, demorar por de 30 anos, vai custar 6 bilhões de dólares. Vai ser mais lento que o 3G. E nunca vai chegar o satélite. O satélite vai ser uma pipa. Vai ser um moleque na pipa. O satélite brasileiro vai ser um moleque no alto, assim, na árvore, da mangueira. Só pra com aquele acusarem... de plástico, aquele replicador de internet de plástico. Cara, assim, Antes que chamem a gente de vira-lata, a gente não tá dizendo que o Brasil não consegue desenvolver nada. A gente tá dizendo que esses caras não querem desenvolver. Se fosse um projeto sério, voaria. Olha a Embrapa. Porra, Embraer, meu. Pra Embraer. Exatamente. Então, assim, a gente tem material aqui pra trabalhar. Exato. Então, assim, e fora a fuga de cérebros, né? Se a gente pegar uns 3, 4 que saíram do país pra trabalhar lá fora e disser que tem um projeto desse aqui legal pra fazer, o cara vem. E normalmente esses caras estão em multinacional, estão nos Facebooks, estão nos Googles, agora, nas coisas da vida. Essa coisa, o próprio Congresso, né? A inação do Congresso também, desde muito tempo, aliás, eles que de certa forma causaram isso tudo que está aí, esse poder todo do judiciário, é um pouco porque os caras foram deixando, né? Se acovardou, o Congresso Nacional se apequenou e se acovardou ao mesmo tempo. O cara vê um vácuo de poder, ele vai entrar. É normal, isso acontece em qualquer lugar, em qualquer sociedade. Então, tinha um vácuo de poder. O Congresso, não sei porquê, muita gente diz que é porque tem chantagem, que os caras têm né, um monte de coisa, que tem processo que não anda pra frente. Não anda pra frente, que não anda. Acho que a qualidade também, a qualidade do Congresso é horrorosa. Enfim, tem várias teorias, independente do que for, o Congresso não se mexeu. Aí, quando acontece um negócio desse, no dia seguinte, precisamos falar sobre o projeto de fake news. Aí vai se fuder. Mas é curioso que o Lira falou, esse projeto não tem a menor chance de voar, você viu? Ah, é? Isso eu não vi. Ele falou, inclusive ele falou, isso aqui envolve censura, não vai voar no Congresso. Boa, e a Globo é tão sem vergonha que ela tentou mudar de PL da fake news para PL da rede social. Controle, controle das redes. E aí mudou, regulação. Vamos mudar o nome, vamos mudar, entendeu? Mas o Lira falou semana ontem que não tem a menor chance de voar, e o Pacheco, que é o maior pão mandado da face da terra, vagabundo, esse aí eu acho que é mesmo. Que foi um dos primeiros a falar, não, precisamos botar. É importante discutir. Esse é um pau mandado da pior qualidade. Seus advogados estão falando. Não, eu só falo, pau mandado. E agora, o que eu acho só nessa história toda é que posso estar enganado, óbvio, é muita coisa, sempre tô, mas me parece uma sinalização de algum poder nos Estados Unidos sentindo que eu não estou tentando criar falsas esperanças, mas pelos movimentos políticos que a gente está vendo, inclusive na Europa, da vitória da direita em Portugal, eu digo nem é o PSD, acho que é o Chega mesmo, que quadruplicou o número de votos, apesar de não fazer parte do governo, foi meio que traído lá, fez um acordo e tal, mas enfim, o Chega não entrou, mas quadruplicou o número de votos, e de vários aumentos, né, de votos que estão sendo sinalizados na Europa. Cara, eu acho que eles olham para o Brasil e para os Estados Unidos e falam, cara, a esquerda, o Lula acabou, esses caras têm um curralzinho, não estão conseguindo implementar essa política, e talvez eu tenha que começar a pensar em namorar de novo o Bolsonaro, entendeu? Sim. Ou pela direita bolsonarista. O meu malvado favorito, Pepe Escobar, uma vez ele colocou uma hipótese, assim que o Lula foi eleito, ele ressaltou, no Brasil 247, tá? Não é um veículo da extrema-direita aqui, ele ressaltou que o New York Post, que é um jornal que tem ligações com a CIA, pelo menos, assim que o Lula foi eleito, eles postaram lá uma matéria dizendo algo nessa linha de que, olha, se o Lula não fizer o trabalho dele direito, o Jair pode voltar, ele tem que tomar cuidado. E o Pepe interpretou isso quase que como uma ameaça do New York Post, dizendo assim, fique esperto que a gente ajuda e solta o homem em cima de você. Porque assim... Eu acho que pode ser isso mesmo, até uma sinalização, dizer, olha, a gente quer voltar a conversar,
Porque tá vendo a força política no Brasil, tá vendo, pô, o Jair, cara, com tudo que fazem, um cara com ataque reputacional, com todos os absurdos jurídicos que envolvem ele, as falsas acusações. Imagina se o filho do Jair tivesse batido numa mulher. Nossa porra, se o Jair tivesse dito que o Lula roubou os móveis não estavam lá. Quer dizer, todo esse tipo de coisa, se a dengue tivesse, né? Cara, tudo que tá desse jeito, o Jair, com todo esse ataque reputacional dele, é impressionante como o Jair consegue levar a gente para a rua e tocar as pessoas. Então, obviamente, isso não passa desapercebido pela CIA, nem pelos órgãos de inteligência internacionais. E principalmente, ele tem ganho uma força de repercussão internacional, por isso que eu acho que, como foi no início do programa, que o Barroso está indo lá para tentar justificar, cara, vem comigo que eu consigo. Que eu dou jeito. Mas não tem. Então o cara vem e fala assim, o cara controla isso aí, vamos fazer um acordo com ele, entendeu? E tem um movimento internacional, além desse movimento todo, tem a eleição americana, que, assim, se não aconteceu algo muito extraordinário, não tiver um botão vermelho dos democratas lá, o Trump tá muito bem, né? Sim. Então, assim, também nos Estados Unidos, mesmo o Deep State vai mudar um pouco de característica. Então, isso também conta para quem tá lá, né? Tipo, olhando... E o Brasil... Desculpa. Cara, vindo de novo, né? O Brasil, a gente tende, eu mesmo sou um que tende a falar, Brasil, ninguém tá ligando para esse negócio. Quando a gente pensa que o que a gente tem de tecnologia agrícola, o que a gente exporta, alimento é um negócio que não é desprezível, né? É uma das coisas que primeiro causaram guerra na história. Os caras estão olhando para nossa floresta por quê? Fora a Amazônia, com todas as riquezas e tal. Então não é um negocinho assim, um paizinho lá no sul. É o maior país da América Latina, cheio de coisa. E não é desprezível. A gente mudar e ficar contra um A ou B ali faz toda a diferença. A gente é o pêndulo, né? A gente pesa esse para um lado, dá na balança. Então, assim, mas eu vejo isso, eu começo a olhar esse evento e até a partir desse evento, olhar com um pouquinho diferente a visita do Macron para o Brasil. De repente, o Macron ter vindo aqui até como um ar de... um pedido do Lula de desespero. Cara, eu tô perdido aqui, tenta me dar um ar de... me dá alguma agenda para eu fazer de boa, para dizer que fiz alguma coisa, porque os caras não estão conseguindo. Inclusive deu merda, né? O acordo comercial lá, o Macron falou, esse é um acordo horroroso, não dá pra gente tocar isso. O ministro da energia do Lula tá falando de explorar petróleo enquanto ele tá tentando empurrar a imagem de que o governo dele é o governo da Agenda Verde. Esses sinais são tão importantes, Luca, pelo menos para mim, eu vejo assim, né? Que esses pequenos sinais, que o cara fala uma frase assim, eles significam muito a reação de outros atores, mostram que tem coisa que talvez o cara, olha só, eu vou te falar agora até do personagem, ele nem sabe que esteja participando disso abertamente, mas alguém fala, ele volta para dizer, veja, quem foi que assinou o acordo da Europa com o Brasil depois de não sei quantos anos, aquele acordo lá que o Macron falou que foi uma porcaria? Foi o Temer. E o Temer vendeu aquilo com o maior orgulho. Procure o vídeo. Se ainda não tiraram, né? Porque o Google também faz isso, né? Ele tira os vídeos, tem lá, daqui a pouco some. Nem na página 32 se acha mais. Mas procura o vídeo do Temer assinando para a comemoração no Congresso, aquela palhaçada de sempre, que o pessoal chora, aprovamos o acordo e tal. Aí o Macron veio e falou, esse acordo é uma porcaria. 2 semanas depois, o Alexandre de Moraes vai e fala assim, o Temer foi o melhor presidente da harmonia dos poderes, etc. Pô, foi um presidente sensacional, que é para defender um pouco do currículo dele, que assinou, de fato, um acordo que a Europa acha uma porcaria. Então, tem forças que nós não estamos vendo, que atuam, mas elas se manifestam nessas pequenas frases, né? E uma grande coisa que passa também desapercebida é, essas grandes forças, eles não são ideológicos. O negócio é o seguinte, eles têm interesses materiais muito concretos, né? Eles querem, olha, eu quero o controle disso aqui para minha galera fazer isso aqui. Né? Eles querem chegar a um resultado final. Ó, eu quero o controle aqui da Amazônia. Se o cara vai ter o controle da Amazônia, que é um exemplo aqui, ele vai precisar usar da Agenda Verde por meio do Partido Trabalhista. Se ele vai precisar usar do nacionalismo fiduciário por meio dos conservadores para dizer que tem que estar com as ONGs específicas que são nacionais, mas na verdade tem um cara infiltrado. Não importa. Ele vai usar o meio que tiver e o discurso que tiver para te manipular. O ponto beleza, nós temos convicções, nós somos cristãos, tem um monte de coisa que pra gente é indefensável e coisa que a gente tem que defender. O negócio é o seguinte, você não larga suas convicções, mas sempre que surge um agente dizendo uma coisa que você concorda, não deixe de olhar e pensar, quem é que se beneficia imediatamente disso agora? Quem é que já disse isso no passado?
Quem são os agentes externos que estão fazendo isso aqui? Cara, então, o que não quer dizer também que você não tem que comemorar as pequenas vitórias. Comemore. Se o cara fez um gol pra você, beleza. É isso, ótimo. Legal, ótimo. Tamo felizes. Olha só, eu só digo o seguinte, eu acho que até pro cara não pensar, não deduzir, o cara não deduzir que você tá dizendo o seguinte, pô, o que o Lucas ou o que tá dizendo é que se o Jair ganha é melhor para os Estados Unidos, porque é ele que vai entregar a Amazônia. Não necessariamente. Não é isso. Não é nada. Mas olha só, a forma que eu vejo, até que você falou é o seguinte, cara, até fazendo mais um jabá do Já Economia no último, eu falei que a China está fazendo, nessa guerra que a gente está vivendo, ela tem uma estratégia clara de domínio da Ásia. E aí, se você pegar números rápidos, que estarão no próximo Já Economia, não vou falar muito, senão vai dar o spoiler, mas você pega, se bater aqueles 10 bilhões de pessoas no mundo, com as taxas que estão hoje, a Ásia terá 60% da população mundial, 50% do PIB. A Ásia não é um China Plus. A China tem 1/3 do PIB da Ásia, mais ou menos, e eu não lembro o percentual de pessoas, mas também deve ser 1/3, 1/4. Mas, enfim, ele não é um China Plus. A Ásia é um negócio importantíssimo. A ponto de... Hoje é dia 14? Que dia é hoje? Dia 9. Hoje é Dia 9. No dia 14 agora de abril, procure na internet, você vai ver, o presidente de um país enorme, chamado Cazaquistão, está saindo para encontrar o Biden, nos Estados Unidos. Tá? E o Cazaquistão interrompeu esse sistema de pagamentos lá da Rússia, que é o MIR e tal. Ele está indo lá bater continência pro cara e dizer, olha, eu tô aqui com os caras, ó, eu tô no meio do caminho, eu vou te atender, mas não posso fechar a porta pros caras. Enfim, existe esse domínio lá. Cara, eu acho que a CIA hoje, e aí você vê tudo que a gente falou dos globalistas, o ESG, que está diminuindo o pé, eles estão apanhando. Cara, a CIA hoje fala assim, cara, se eu perder o Brasil, acabou os Estados Unidos. Talvez a CIA prefira dizer que nesse momento ela prefere o Jair de volta, um cara que é nacionalista, vai defender os interesses do Brasil, não vai entregar o Brasil para a China, não vai entregar o Brasil para a Rússia, não vai entregar o Brasil nem para ninguém, vai defender o Brasil do que ter um Lula que ora é Biden, ora é China, ora é Rússia, é Irã, é o cara que pagando melhor, né? É a de cabaré, né? E outra coisa que é o seguinte, o Jair lá, o que eu disse não é que o Jair vai entregar, é que, ó, eles vão tentar usar do Jair e das convicções dele para enrolar. Não, e o Jair, isso é só para o cara não achar. E olha, o Jair, assim como o Trump com todos os problemas dele, ele não causava escândalos diplomáticos e fazia loucuras como o Biden fazia. O Trump foi o primeiro cara a ligar lá na Coreia do Norte e falar, irmão, vamos ver vamos resolver esse negócio e pacificar as coisas. Enquadrou o pasteleiro, velho. Então, assim... Toca aí, pasteleiro, né? Então, nessa... Vamos chamar de xenofóbico? Com certeza. Não, vamos falar. Vamos, né? Bom, Ok. a gente chamou um cara de japonesinho uma vez e deu merda? Japonesinho, não foi nenhum... Enfim. Fudeu. Então, foi o filósofo do Felipe Neto lá, o Clayson, que comentou. É verdade. Que falou que a gente foi xenofóbico. Foi você e o Felipe, inclusive num cinequinto do todo, não sei o que ao mesmo tempo, não sei o que lá. Porra, é cheio de japonesinho lá, caralho. Então, tá bom. O que eu vou falar? Enfim. Você deve ter feito a piada melancia e o cara foi chateado. O ponto é o seguinte, eu acho, pelo menos, eu acredito que o Jair, por todos os defeitos, o cara pode dizer, é que ele entrou lá despreparado. O próprio Jair mesmo diz. Pô, colocaram aqui um bosta, tá feito eu. O Jair não é um bosta. Mas ele se fala de si mesmo dessa forma como se, eu cheguei aqui sem ter todo o preparo que esses caras tiveram. O Jair não foi formado na escolinha financiada pelos irmãos Koch. Ele não foi estudar lá fora, preparado desde a juventude para assumir um cargo no Brasil. Assim como o Trump, ele é establishment, mas é outsider ao mesmo tempo. Sim, ele é a mesma coisa, porque ele tá há 30 anos. Para mim, a melhor fase do Jair, que resumiu o governo dele, foi mais recente agora, que ele fez no Maranhão, eu acho, que ele pegou e falou assim, imagina que você tá aqui nessa sala, tá toda suja. Toda suja. Vocês me dão 4 horas para limpar essa sala toda, só que você me dá um copo d'água e um lenço. É isso, eu faço o possível, não vou conseguir. Agora, vou limpar um pedaço da parede. Existe uma crítica, principalmente nesse caso do Musk, principalmente vindo do Flávio, né, agora que foi na Roda Viva, que assim, não, vamos pacificar e não sei o quê, não é tudo isso, não estamos num estado de exceção. E, ao mesmo tempo, tem cara preso que estava lá defendendo o Jair e estava defendendo... Sim. Isso é meio foda também, né? Como é que fica isso para vocês? Eu acho que o Flávio foi infeliz na colocação, eu acho que eu não quero passar pano, mas eu vou dizer o que eu entendi. Né? Ele queria dizer o seguinte, cara, vocês estão muito preocupados na pessoa. E eu tenho que mudar a estrutura. Porque depois de eu tirar o cara por impeachment, a gente vai comemorar na manhã seguinte, cara, entra um igual. E esse é o ponto. O PT, ele capturou
os órgãos, o Estado, durante muitos anos. Então não é só... É que a gente quer simplificar o problema. O nosso problema são os 11. Aí embaixo. Cara, mas aí você também não faz nada, porque é sempre... Você não vai resolver de uma vez também. Você pode pegar o que nem os caras fazem. Né? Toda vez que eles querem ameaçar o presidente para fazer uma medida estrutural, eles ameaçam de impeachment e depois tiram o pé. Você tem que ter uma mudança da estrutura. Você não precisa mudar os 11 para tomar conta, você mudar a estrutura. Começar a botar limite na questão da harmonia de poder, entendeu? Começar a botar limites claros. Tem uma hora que tem que ter um enfrentamento constitucional. Mas entendeu? Existe uma coisa, por exemplo, o cara está personificando as discussões. O cara fazer o inquérito, ser juiz, ser polícia, ser tudo. Isso já é uma coisa. Então, isso tem que ser uma discussão no Congresso. Né? O que você está fazendo imagina, se o Congresso vai lá, cara, e tipo altera... perder o mané. Todo mundo se acostumou com isso, mas é um mas aí entra o Congresso, que é o Congresso frouxo. Não adianta trocar o cara, porque o outro vai fazer a mesma coisa. Veja, o cara... Há uma missão. Então, se você agora consegue institucionalmente mudar uma legislação ou enquadrar, por exemplo, você veja onde doeu mais. O cara fala o tempo todo do impeachment de ABC. Os caras nem se tocam. Nem ficam putos. Uma PEC para passar no Congresso Nacional, alterando apenas o poder, o poder de um juiz da Suprema Corte não poder dar uma decisão cautelar monocrática. Já foi um auê. Por quê? Porque é uma estrutural. Ação. O pessoal, o cara fala, mano, vem porque na hora a gente vai se juntar. Agora, o institucional... E outro, saiu... O cara sente, velho. Ali, daqui a 10 anos todo mundo esqueceu. Se o cara aprovou uma legislação, cara, é difícil, vão ser, sei lá, 500 deputados, passou no Congresso, passou no Senado, a história tem pé, tem cabeça, tem explicação, está tecnicamente arrumada. É mais difícil, cara. É mais difícil o cara falar, não vou cumprir. Aí, vão dizer, não vou cumprir. É inconstitucional. Aí você vai ter uma crise de poderes. Aí você tem um momento de tensão dos poderes que eles vão ter que se resolver. E o cara vai ter que dizer, alguma coisa tem que ser daí, bicho, porque essa lei é legítima. Entendeu? Você não pode tudo. Ninguém pode tudo. Na democracia, ninguém pode tudo. Quanto mais puderem menos, melhor. Sim. Eu acho que a leitura do Flávio é essa. Agora, foi infeliz um momento, foi a forma errada. Cara, é um pouco também do cuidado que ele devia estar. Porque eu não concordo, mas eu entendo. O cara tá lá e tá dizendo assim, eu não sei quem está me vendo, mas eu tenho certeza que o senhor não está. E é só metralhadora apontada, esperando, né? Escreve, fala uma besteira que você vai preso, entendeu? É então, só metralhadora apontada, né? Tá ali, fala, eu preciso maneirar. O cara, então, assim, é infeliz. Agora, o que acontece? A gente quer muito... E a gente gostaria de ver muitos mártires, mas ninguém quer ser um mártir. Exato. Né? Então você morre aí, cara. Vai lá, fala o que eu quero que você fale. Quer empurrar os outros para serem mártires. Já dizia o Toad do Super Mario animado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É isso, cara. Então, assim, o cara tem que falar assim, galera, não adianta falar aqui no Roda Viva o que vocês querem ouvir, vai gerar like, vai gerar uma opção de coisa, e vão gerar 3 processos, 2 prisão, nós vamos perder igual. Então, isso é uma das coisas que o Michael Knowles fala bastante. A direita, né, os conservadores, têm que aprender a jogar para ganhar. O Andrew Kravis fala a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o caso que ele estava falando é isso. O aborto, cancelar o aborto 100%. Não é uma coisa que o americano médio concorda. Sim. Então não adianta você falar ou é 100% ou é nada. É melhor você reduzir até 3 meses primeiro... E depois você conscientizar as pessoas, mudar a cultura. Mas não, aí o cara... Não, meu princípio... Aí ferrou, você tem que saber ganhar. Você quer criar polêmica no nosso meio? Veja só, irmão. Desculpa, o cara que tá possesso com o Flávio e tem uma turma que é de ocasião... Sim, tá? Tem isso aí. Tá? Porque tá reclamando que ele está com... Que ele foi meia bomba no negócio. Porra, é o cara que é incapaz de criticar, já que a gente quer falar de crítica, o nosso queridíssimo astronauta. Que é um senador tão importante quanto Flávio, representa o estado de São Paulo e que no meio dessa confusão toda fez um post sobre eclipse solar. O cara está tão fora da realidade que no meio dessa confusão no Brasil, o post do Senado do Marcos Pontes foi eclipse solar. Porra, olha só, quer criticar alguém de verdade? Você realmente está preocupado com a direita? Não vai criticar o Bolsonaro, porque o cara não teve toda a coragem no Roda Viva falar o que ele realmente acredita ou o que ele deveria, não sei. Porra, que tipo, o cara que, meu irmão, tá o pau, aquele negócio, o pau tá torando e o cara tá fazendo um post de eclipse solar.
Mas é uma mensagem simbólica. Não só o sol está sendo tampado. Elon Musk, foguete, satélite. Vai ver que... Cifrada. É que ele mandou um recado, pô. Aliás, falando em postura, que eu achei uma postura legal... É o bolsonarismo esotérico. Uma postura legal foi a do... Tipo cara, velho. Foi a do Felipe Martins, que chegou e falou, ó, eu não tenho que delatar, não vou delatar só pela delação. Que foi diferente daquele outro lá, que parece que delatou sem ter... Então, esse tipo de coisa que realmente pouca gente faz. E aí acaba... Sim. Se ninguém faz, o cara que tá lá no meio do tiroteio... E só que o que sempre vai chamar atenção... O que chama atenção é a porrada, o que chama atenção é o tiro, o que chama atenção é a bomba explodindo, é o cara gritando liberdade de expressão e o outro gritando respeita o outro botando decisão judicial com caps lock, internet não é terra sem lei. Essas coisas que chamam atenção e o cara só tá olhando pra isso, ele tá olhando pra isso. Porque uma coisa é você ter a estratégia. Não, eu não vou bater de frente, vou comer pelas beiradas. A gente mesmo não bate de frente sempre no judiciário, nos juízes, porque a gente sabe que a gente é muito mais fraco. Quer dizer, hoje a gente especialmente tá batendo. Mas, não, a gente tá batendo com elegância. Não estamos batendo. A velha elegância. Mas assim, existe também a questão da estratégia, eu também acho. Mas uma vez que você tá lá e e deixa só eu complementar. Eu não tô falando nem do Flávio. É normal que o cara que esteja no Twitter, o cara que tá vivendo a vida dele, trabalhando das 8 às 18 e pegando 3 horas de condução, o cacete, ele não vai olhar todas as minúcias do negócio, ele vai ver aquela manchete escandalosa, vai reagir emocionalmente aquilo, vai vibrar. Gritando. Normal. Agora, o problema e esse cara eu não culpo. O problema é o sujeito que ele tem lá um cargo, que ele se elege, ele tem grana para contratar assessor para averiguar assunto que ele não entende e passar para ele, para ler documento que ele não tem tempo de ler e ajudá-lo. E esse cara entra na lacração maluca de ficar gritando da liberdade de expressão. Exato, esse cara não tá trabalhando, entendeu? Claro que não. O cara não tem estratégia nenhuma. O cara tá... Esse é que tinha que ter estratégia. Né? Exatamente. A minha crítica ao astronauta é essa. Pô, o cara tem lá, o cara é senador da República. Entendeu? É o cara que pode pegar um negócio, pode ir para a Embaixada dos Estados Unidos, o cara pode fazer uma carta. O cara tem um poder gigante. Quando tem 500 e tantos deputados, o cara tem 80 senadores. E entrou com voto de bolsonarista. Sim. Claro, gigante. Foi eleito pelo Bolsonaro. Né? Então, assim, o que ele está fazendo? Post sobre eclipse solar. Aí eu digo, não, mas é um nível de alienação enorme. Agora, tem uma lição, cara, eu acho que do Felipe Martins, que a gente tem que aprender. Que sim, muito bom o caráter dele, correto, admirável, o que ele está falando, é isso mesmo. Ele falou assim, cara, eu não prefiro fazer isso, é o que eu acredito, etc. Mas qual é a outra lição que você tira? Uma lição que é custosa pra gente, porque a gente tem que aprender que isso aconteceu. Não que o Lula não merecesse, estou falando isso, a gente sabe tudo que o Lula fez. Porém, de fato, o que o Felipe está dizendo é que, olha, existe uma pressão, há uma política no Brasil institucionalizada, que existe uma pressão de prender as pessoas para forçar as pessoas a dizerem coisas que não são verdades para se encaixar numa tese. E isso, quem é conservador de verdade, republicano de verdade, cristão de verdade, não vai aceitar. Não vai aceitar com o Felipe, não vai aceitar com ninguém. Óbvio. Porque assim constrói o país. Então são as duas distrações dessa lição. Aliás, apanhei muito. Você sabendo que o que ele está falando que ele não vai fazer, mas que isso aqui existe. Perfeito. E que isso existiu, entendeu? Então a gente tem que entender que isso é inaceitável, pô. Porque é um país sério. Em qualquer situação, exatamente. Eu apanho muito, inclusive apanho retroativamente por falar algo que eu não falei, eu vou explicar. Por exemplo, quando o Danilo Gentili teve uma treta lá do filme, queriam censurar, cancelar, não sei o quê, teve mesmo, não dá pra negar. Eu defendi o Danilo, falei, não, tudo bem, o cara fez um negócio, enfim, independente do conteúdo lá, eu acho que o cara tem o direito de se expressar daquele jeito. O peladão no MASF, eu não defendi, porque aí é uma criança segurando a bilau de uma pessoa. Então, assim, existe sim uma nuance aí. Agora, existe a liberdade restrita. Quando você tá Porta dos Fundos falando de Jesus. Cara, Jesus pra mim é a coisa mais importante da minha vida. Não tem outra coisa. Nem meus filhos. Que são outras coisas bem importantes. Então, assim, os caras sacanearam Jesus, fizeram... Eu acho que eles têm o direito. Eu sempre falo, quer ir pro inferno? Vai, bicho. O problema é seu. Exato. Então, assim... E aí, quando a gente critica hoje o MBL, que tá agora lá fazendo, mas até ontem tava marcando a arrobinha do Alexandre para pegar os outros, eles falam, mas você, na época que eles estavam sendo perseguidos, aqui, ó, velho, eu tava defendendo eles também, porque é o princípio.
Não, eles começaram isso, eles começaram a CPI. Essa Feminista Digital nasce numa CPI criada pelo MBL, pelo Kim Kataguiri, pela Joyce, pelo Alexandre Frota. Eles provocaram esse evento. Agora, veja só, eu estava falando do Felipe Martins, eu queria dizer o seguinte, por quê? Porque você vê não só que isso aconteceu no passado, mas como a esquerda é sem vergonha. A primeira coisa que a esquerda fez, daquele site da Choquei, que é patrocinado pelo Lula, que está envolvido com, né, com a perda da vida daquela outra menina, foi dizer o seguinte, inventar uma história fantasiosa, dizendo o seguinte, olha, se o Alexandre de Moraes fizer uma busca e apreensão na casa do Elon Musk, pelos acordos internacionais, o FBI pode chegar lá. Cara, que isso, ó, isso é que a Daniela Lima está dizendo o seguinte, ó, isso aqui, além de ser canalice, que aí é canalice. Você ia ter que botar no G1 lá, diz, ó, isso aqui é canalice, isso aqui é patrocínio do governo, isso aqui não é real, não é que não possa, é que não vai acontecer. É que é uma ficção. E mais, quer dizer, porque o cara disse que ele descumpriu uma ordem judicial de 4 contas, ou 5 contas, ou 10 contas, 20 que sejam, no Twitter. A esquerda está defendendo uma busca para mandar a polícia na casa do cara. E esse uma extradição. E esse é o discurso, cara, que você vai ver o tempo todo na mídia hoje. Eles falam assim, acho que foi a Daniela Sadi, a Daniela Sadi me criou um monstro. A Daniela Sadi falou assim, o que o Elon Musk fez é crime. Cara, eles estão defendendo um Estado policialista. Aliás, o que ela faz é crime. É óbvio, a maior ditadura... Porque ela tá acusando de crime alguém que não cometeu o crime. É a maior, já que a gente vive uma ditadura que é isso. O que a Globo quer é uma ditadura assim, policialista jornalista que acabe com a direita. Jornalista e artista defendendo censura, pra mim, é a coisa que mais dói. Porque é o cara que devia estar na primeira fila, né? Não, estão defendendo a censura, estão defendendo o Estado policialista, a criminalização, a prisão, a tortura. É o que eles estão defendendo. O que eles estão defendendo é isso. É a tortura. Entendeu? É um cara que vai chegar e dizer, olha, mande a polícia na casa do Elon Musk, que não vai acontecer, mas mande, pega o celular do cara, tiazinha que tava lá, a tiazinha que estava com o terço na frente do Congresso mandou. Terrorista, aí pode. Então, assim, a gente vive um Estado policialista. Não é uma coisa que... E olha que engraçado, né? Isso tudo está acontecendo, essa extenuação de força, essas demonstrações de forças, etc. Está acontecendo por quê? Porque quem chegou no poder... E olha, chegou no poder vendendo a alma, né? E os próprios comunistas dizem que o Lula vendeu a alma. Quase que literalmente. Os comunistas falam Lula é um satanista. O Lula é um conciliacionista de classe, eu não sei o quê, estão xingando ele de tudo que é nome, né? Esse cara, tendo vendido a alma, não tem mais força para fazer nada. Não tem força. É como se ele tivesse exaurido todas as forças dele para chegar no poder. Ele fez isso. É como o diabo, ele falando, me dá mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho, me dá mais um pouquinho, porque eu te coloco lá. Aí ele te coloca lá. Ah, mas você me deu tudo, agora não dá pra fazer nada, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, você tá tendo essa briga pra ver quem ocupa o vácuo, quem não ocupa. E é engraçado que, a gente falou muito aqui sobre como a pessoa que tá reagindo à manchete, ela não viu o movimento acontecendo no longo prazo. Só que muitas das reações que o povo teve, mesmo pelos motivos errados, mesmo não enxergando o big picture, eu não consegui não Pepe Escobar não enxergando o cenário geral, eles foram algumas muito acertadas. Por exemplo, o Reinaldo Azevedo, junto com o Valfrido, que inclusive é o jurista respeitado internacionalmente que financia a campanha do Boulos, ele nesse meio tempo, ele tá construindo esse discurso esses aqui são selvagens, esses aqui são inaceitáveis, esses aqui têm que ser presos. E quem ele vai chamando pro programa dele não é só o cara da Quest, que tá lá no mercado e que é meio Faria Limer, o cara da PF do Lula. Não, ele chama o Homem do Novo, ele chama o João Dória. Eles vão agremiando todas essas figuras que parecem mais à direita. Pra mim são as piores. Pra mim são as piores. O Delorex. E o mais engraçado o povo, o povo em geral, mesmo o cara não indo atrás, não sei o quê, ele olha pra esse sujeito e fala, esse cara não presta, eu não o apoio. Então, de alguma forma, com alguma intuição, as pessoas têm uma intuição e rejeitam essas coisas, né? Então, assim, mesmo tendo essa gritaria, com as pessoas olhando para o objeto errado e não percebendo o jogo maior, muitas vezes pelo bom coração do povo, pelo povo tentar fazer a coisa certa,
ele acaba acertando sem querer. Isso. E fazendo algumas rejeições. Então, isso é uma coisa impressionante. Né? Mas mexe muito pouco com o resultado. É isso que a gente está falando. Na verdade, o poder ele está lá cada vez mais inalcançável, mais indiscernível, e as pessoas estão embaixo só falando de futrica, filho. Futrica, rumor, né? E trabalhando isso. Então a gente fica assim, olha, tá vendo? Esse aqui falou isso, olha, defende minha causa. Que legal, vamos rir. Esse aqui fala, não, esse aqui pegou. E fica esse jogo de torcidinha. Enquanto isso, o poder continua ali no... Cara, qual é a alternância de poder? A gente fala de democracia. A democracia, o princípio, seria a alternância de poder. Que alternância de poder tem no mundo? Você teve, no Brasil, em 30 anos, você teve o Bolsonaro, que assim, e já está voltando meio próximo de muita gente que já está no poder há muito tempo. Lá fora também, o Trump é um outsider do establishment. Quer dizer, que alternância de poder? Que pessoa que você tem condição, por exemplo, de vir de baixo e falar, não, eu quero construir uma carreira política. Você sabe a dificuldade que é, entendeu? O establishment é muito fechado, cara. E assim, cada vez mais eles ficam jogando essas coisas justamente para distrair as pessoas. Mas aí eu acho que não tem... Eu concordo. Muda muito pouco. Eu concordo, mas aí eu acho que um dos erros do Jair foi justamente não aceitar... Ou romper de vez, no começo, não estou falando que ele deveria fazer isso. Que ele nem tem mas como. Assim, ele só tinha 2 caminhos. Ou romper de vez, ou aceitar conversar com o establishment. Porque o que aconteceu? Rompeu com a imprensa, com um monte de gente, o STF, com não sei o quê, e ficou sozinho, só que não rompeu mesmo. Então, eu acho que ele acabou ouvindo assim, o Olavo falava, não, tem que botar para poder mudar tudo. Aí algum outro pessoal, que eu não sei quem, falava assim, não, a gente precisa conversar com os caras, e acabou não escolhendo um caminho. Se o cara escolhe, eu vou tentar negociar com esses caras, mesmo eles sendo os filhos eu vou tentar jogar, beleza, é um caminho. E eu acho que, de certa forma, ele está escolhendo um pouco mais esse. Talvez seja um bom caminho, eu não sei responder qual é o melhor e qual é o pior. No campo político, qualquer coisa que você evite precisa, atrito, você precisa. É importante, isso não adianta. Só que é isso, volto a insistir. Você discorda? A mudança, eu não sei. A mudança é mínima. O Carlão, rapidinho, que é, de fato, a mudança é mínima e o povo não tem tanto impacto assim, a torcida não tem tanto impacto assim, mas o motivo pelo qual essa convulsão toda está rolando é justamente porque o discurso e a narrativa desses caras não está conseguindo penetrar nem o povo que estava torcendo contra eles e nem o povo que estava torcendo a favor. Mas faça, puxa o big picture. Quais são as mudanças reais que estão acontecendo? É só uma confusão. Mas alguma mudança vai acontecer. Quais? Cara, só o fato do Bolsonaro ser eleito já é uma baita mudança. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Possibilitou o quê? Teve a reação. Voltar É isso, vai ficar, talvez, daqui um tempo, nesse joguinho, assim, que é isso, os caras lá de cima, eles não têm pauta ideológica. Eles vão jogar as pautas ideológicas. No fim, cara, daqui a pouco eles vão começar... Porque os caras são bons nisso. Vão entender que a coisa é justamente essa. A gente precisa fazer esse jogo de cena de ter um cara que é mais conservador. E aí eles cooptam esses caras daqui e vão fazendo esse jogo. Enquanto isso, a gente vai ficando cada vez mais Mas eu acho que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias. Não sou contra comemorar. Acho que pequenas tem enormes vitórias. Sim, o SG morrendo, por exemplo. Enorme. Então, aí sim. Aí são coisas que eu acho que a gente tem que... no Uber hoje, o cara falar pra gente, como às vezes fala, esse negócio, essa pauta mental, isso aí não é nada disso, é outra coisa. É isso aí. É o nosso discurso que rodou, chegou no cara, entendeu? Nem que ele veja a gente. Eu acho que a grande virada pode ser essa coisa de você... dessa coisa desse pensamento woke, desse pensamento mais liberal, progressista, tá indo pro buraco, porque realmente a pauta é isso. Por que a esquerda tá perdendo as conexões? Ainda não perdeu poder. Esse é o grande ponto. Perdeu conexão, mas não perdeu poder. Então a gente precisa separar. Ele tá entranhado por exemplo, o que com vários movimentos, mas assim, você tem esse movimento de uma direita nascente, com um bom discurso, com argumentos sólidos, argumentos convincentes, e a esquerda forçando para tentar conquistar mais o seu público. Só que o seu público é altamente disfuncional. Entendeu? Então, assim, isso gera nas pessoas como isso. O cara tá defendendo bandido, o cara tá defendendo movimento, cada vez mais jogando para isso. E aí eles perderam.
mas ainda não perderam poder. O poder eles ainda mantêm. Esse é o grande ponto que a gente precisa entender quando vai, e se vai haver. Os donos do poder parecem estar chutando a bunda deles. Exato, parecem, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Esses caras a gente não pode confiar. Exato, é se atentar e ver o que é. Como é que esse jogo vai ser transformado. Mas é que tá, usar os caras. Sim, se eles estiverem do nosso lado, vamos usar para melhorar a coisa. O que a gente precisaria ter realmente esses caras estrategistas do nosso lado. Né? Se, graças a isso, eles resolverem que o aborto não vai ter aborto, bota lá no primeiro... Beleza, melhor. Então, essas vitórias, é isso que eu acho. Saber ganhar. Saber ganhar, mesmo que tenha... Em toda convulsão, em toda confusão dessa, surgem oportunidades de mudanças. O negócio é olhar que oportunidades de mudança são essas. Né? Eu acho que a mudança está acontecendo, velho. Só a direita, os conservadores estão dizendo as pessoas não querem mais essa esquerda. Então não é que a mudança veio por acaso. Nós somos a própria mudança. A gente está acontecendo. O problema do Elon Musk e tudo isso é efeito de uma mudança. O desespero do governo Lula ter acabado é porque acabou. O desespero de querer censurar. Não tem mais. Então ele precisa censurar, porque ele precisa que essas ideias sejam interrompidas. Então elas estão acontecendo. Só que a gente não pode cair, que aí eu vou juntar as duas coisas, que é a sua pergunta celular, se discorda de mim. Cara, que é o erro de achar, que foi o erro de uma direita, de muitos consultores que tem por aí, cara, de neguinho que diz que tem jornal, outro que dá custo, essa porra aí que nunca sentou no poder em porra nenhuma, nunca estruturou nada. Então o cara vê você, eu vou ensinar o Bolsonaro porque eu li Platão. Pô, cara, então assim, aí acontece, era muito cacique, mentira cardeal Richelieu, que não tem ideia. E o cara ficava, o que o cara falava? Ele era tão irresponsável que ele botava pilha na rede social. Porra, aquilo vinha pra base do Bolsonaro, cara, uma porção de cacique dando opinião política sobre o que devia ser feito, uma porção de fogo amigo, né? As pessoas se atacando mutuamente. E aí, cara, ele não tá vendo que a mudança está acontecendo, mas é paulatina. Eles caíram num pensamento mágico de que só porque o Bolsonaro tinha sido eleito, aí vai pegar a caneta e vai dizer assim, agora eu vou fazer o projeto ideal no meu caderno. Vou pegar meu caderninho. Aqui vai entrar aqui educação clássica, aqui não sei o quê, aqui eu vou fazer isso, a cultura eu vou botar o Dom Pedro II, e não sei o quê. Ponto. Gente, agora é assim. Aí o povo vai dizer assim, agora sim, conseguimos, mudou o Brasil. Pronto. Agora, cara, que gente imbecil, velho. Eles são mais imbecis do que as pessoas que eles acusam de serem imbecis. Porque eles fizeram a queda do Bolsonaro. Eles construíram a queda do Bolsonaro. Eles são diretamente responsáveis pela queda do Bolsonaro. Então essa turma olhou e olhava pra isso e falava assim, pô, aí tinha um cara lá sozinho, na cadeira de presidente, que, pô, cercado de imbecis mimados, que eu tô dizendo aí essa turma, porque se o cara não fizesse aquilo que ele queria, ele ia pra internet falar mal do Bolsonaro, porque ele tem que ser ouvido porque ele é o cardeal Richelieu, que nunca fez nada na vida. Então, irmão, essa é a minha pergunta. A culpa não é do Bolsonaro. É um projeto. Então, a pessoa não pode falar assim, nós perdemos para a esquerda. Aliás, fizemos esse pitch quando a gente estava perdendo a eleição. Olha o que mudou, cara. A gente perdemos com 49 milhões de votos. E o Lula, a gente falou assim, agora acabou. O Lula vai ficar para sempre. Passou um ano, o governo acabou. Acabou. Entendeu? E assim, os caras estão desesperados. Cara, o que a gente tem que ter? Maturidade. A mesma coisa com o Trump. Quando o Biden ganhou, saber o que é importante. Acabou o mundo. O que é isso? Vamos mudar as coisas. O que é importante mudar? E aprender a entubar. Ó, galera, só vamos conseguir mudar o MEC. Tá bom pra cacete. Não mudamos a cultura, não mudamos... Tá bom, cara, mas já mudamos alguma coisa. Pô, foi 4 anos, vamos buscar mais 4? Vamos buscar mais 8? Os caras estão há 100 anos no poder, velho. Os caras estão um século. É pensar no seguinte, isso é inclusive uma forma de pensar muito cristã. Você não tá votando, você não tá se sacrificando, você não tá trabalhando todo dia para ter uma mudança para você. Você não vai, porque a mudança não vai acontecer para você, muito provavelmente. Né? Você tá trabalhando pensando nas próximas gerações. Sim, é justamente porque as gerações anteriores estavam pensando, todo mundo, até nos Estados Unidos, critica os baby boomers. Pô, eles ficaram aqui gozando no bem e bom, na economia pujante, não sei o que, pegando empréstimo, expansão de crédito, cara, agora eu tô aqui fudido. Eles estavam pensando em aproveitar a economia para eles. Não em deixar alguma a coisa se constrói quando você pensa, eu estou construindo para as futuras gerações. Pode ser que porque você está fazendo um bom trabalho, a coisa repercuta para você. Mas essa consciência não se faz pelo poder. Frente. Exato. Se faz pela cultura. Não adianta nada. Esse é o ponto. Eu fiz um texto que vai sair ainda, que é o seguinte. Quem acertou nesse ponto foi o Kafka, não foi nem Orwell, nem... É o seguinte, você bota o poder ali no meio.
No Castelo ele explica isso. Você tenta chegar ao poder, você não chega, o que te sobra? Fazer futrica e fuxico. Você vai viver de fofoca, você vai viver desse tipo de discussão. O poder colocou essa coisa aqui a nosso favor, que legal, não sei o quê, vamos lá. Esse aqui não. E depois a gente faz um estardalhaço aqui e vai mexendo, e o poder vai brincando com isso. Ele vai te dando aquilo que você quer, vai tirando aquilo que você quer, ele vai ficar nesse jogo, entendeu? E enquanto a sociedade não mudar culturalmente, estabelecer até o voto, ela é altamente disfuncional. Até o voto, o cara não pode votar porque amanhã ele vai dar um arroz e feijão. Ele tem que votar porque, eu não posso votar porque eu sou artista. Um monte de gente da esquerda me critica, os meus amigos artistas, porque eu votei no Bolsonaro que diminuiu a Lei Rouanet. Até há controvérsias, viu? Mas que parou tudo da Lei Rouanet, não sei o quê. Pra mim, seria bom. Eu trabalho com cinema, faço trilha pra filme, só que eu penso no país. Que é o que as pessoas deveriam pensar quando elas votam. Inclusive, todos os donos do poder, mas eles estão pensando de maneira dinástica e de longo prazo. Mas e aí, o que eles só para terminar o raciocínio, é o seguinte, quando a sociedade... Porque assim, eu tenho um monte de grupo de pessoas que não são pessoas inteiradas nesse assunto. Então, outros caras estão falando de outras coisas. É isso que eu tô falando. O cara é casado, ele vai pro bordel, e ele tá lá falando a favor do Bolsonaro também, entendeu? Não quer dizer nada. Claro. Esse tipo de movimento é isso, parece pra mim, virou jogo de torcida, entendeu? Amanhã o cara continua fazendo as mesmas merdas de sempre. Se ele não mudar ele mesmo, exato, não adianta. Entendeu? Ele acha que só porque ele encampou determinado ponto de vista ou determinada ideologia, isso já basta. E eu acho que esse é o grande pulo do gato. Enquanto for assim, o poder vai sambar. Então, veja só, eu te falo sobre uma mudança que eu olho com esse otimismo. Aliás, faz um vídeo muito boa, né? Otimismo milenar e pessimismo fazer singular. a minha, eu que joguei na boca dele, porque eu sou um cara generoso. Mas tem uma semente. Mas perdi a generosidade, porque eu tô com sono. Que a gente vai vendo os efeitos das coisas como elas estão acontecendo. Eu dou 3 exemplos que parecem pequenos, mas eu falo assim, cara, é inacreditável. Eu vou contar os 3 exemplos, alguns vocês já sabem. Portugal estava em julho do ano passado, tinha eleição. Aliás, foi antes da eleição, estava em julho do ano anterior. Foi quando a gente fez a entrevista com a Preta de Rodinhas aqui. Sim. Então, eu tenho quase 2 anos. Estava em Portugal, na casa do meu primo, e aí eu tô lá trabalhando, montando, eu tinha que fazer uma live nossa, uma coisa dessa, montando aquelas parafernálias e tal. Aí, cara, meu primo falou, olha, vou sair e tal, mas vai entrar a moça aqui que vai limpar, se ela estiver atrapalhando com aspirador, dá um toque nela. Eu falei, não, tudo tá de boa. Aí ele falou, deixar a porta aberta. Deixa a porta aberta, tô preparando o negócio. Aí vem a moça, cara, de repente ela passa no escritório dele, né? Aí ela volta, aí faz assim. Aí eu falei, tá me olhando, né? Aí eu falei, oi, sou o Arthur, primo do Pedro. Aí ela falou assim, eu sei, você é o Arthur do Quinto Elemento. Você que entrevistaram a Preta de Rodinhas? Eu falei, foi. Ela falou, cara, eu conheci você através da Preta de Rodinhas. Eu assisto a Preta de Rodinhas. Falei, quer mandar um vídeo aqui pra ela? Aí peguei o celular dela, mandei o vídeo. Aí ela começou a bater papo, ela falou do conservadorismo, ela falou, eu pago a Brasil Paralelo, pagava por de R$20 por mês, eu pago, não sei o quê. Portugal. Diarista brasileira. Diarista, tava trabalhando, mas brasileira, mas uma diarista que foi migrar pra fazer lá, cara, trabalhando e se informando e estudando através da Brasil Paralelo, né? Brincadeira. Mas vendo a gente, veja. Não. Aquilo é uma mudança. Aliás, parabéns ao Paralelo, porque fez um belíssimo design do Woke, muito parecido com o nosso. Parabéns. Vocês estão começando a passar passando do limite. Inclusive, o amarelo, que é a cor do programa Quinto Elemento. Tá passando do limite. O texto embaixo, grande, igualzinho. Parabéns, Ferrugem. Aí, nóis. Faz o 5. Aí, cara, teve essa. Depois teve aquela da campanha. Agora que eu entendi. Agora? Sério. Esse é o artista. Outra teve aquele cara que foi na campanha, quando eu parei na agência do Banco do Brasil. Agora eu não lembro onde foi. Não foi em Guarulhos. Mas eu parei na agência do Banco do Brasil, correndo lá, que resolveu um negócio, entrei, aí o segurança mandou um áudio pra gente, até botei no grupo na época, ele passou, o segurança tava ali, daquela porta giratória, ele olhou e falou assim, você não é do Quinto Elemento? Eu falei, cara, alguém pagou isso. Né? E aí o cara falou, ele mandou o áudio, falou, acompanho vocês, o Felipe, o Carlão, não sei o quê. Mandou o áudio pra gente. Então, assim, dizer que as coisas, eu estou dizendo no nosso pequeno universo, elas não têm uma transformação, né? Claro que tem, entendeu? Então o cara que ouve a gente, que vê, não é só a gente, mas que vê a Brasil Paralelo, que tem uma mudança, cara. Essa mudança, ela tá acontecendo. A gente não precisa esperar
ganhar o poder para que venha de cima para baixo. Não, é o contrário. É o contrário. Esse é o ponto que eu tô querendo colocar. Ao contrário. Essa coisa de ganhar o poder... O ponto é não mudar. O poder é uma coisa que você vai... É a última fase. É a última instância que você tem que se preocupar. Então tá acontecendo. Né? Então, o Bolsonaro ganhou, perdeu. A mesma coisa aconteceu com o Trump. Pô, daqui a pouco ele vai voltar. Vai voltar, cara. Tem 49 milhões de votos, volta pra caramba. Reforma. Gente. 49 milhões de votos. É um negócio que... Eu tive 6 mil. Já fiquei impressionado. Cada 6 mil pessoas acreditaram em mim. Aí, às vezes, a pessoa... Aí tem sempre um cara que bota a pilha e fala, mas foi pouco. Tem gente que fala, cara, 6 mil na primeira eleição é muito. Mas eu fico pensando, cara, 6 mil pessoas acreditaram em mim. É muita coisa, né? Eu pego a responsabilidade. Você entre todos. Eu tomo a responsabilidade. Eu não sei como é que esse cara aqui é eleito, não sei desse peso, né? Não tem nenhuma vergonha na cara de trabalhar, né? 1 milhão de votos, 100 mil votos, tem vergonha na cara. 100 mil pessoas escolhendo você. E é muito doido que a gente fala do poder, dos donos do poder, como se eles fossem onipotentes. Eles não são. E cada mudança cultural pequena dessas, né? Ela é como se ela formasse uma pequena barreirazinha de resistência que diminui o alcance do poder dentro da alma do sujeito, que é onde é mais importante. Claro. Então, ali naquele pequeno pedacinho que foi influenciado por alguma coisa que a gente espera que seja boa, nós estamos tentando passar o bem aqui, às vezes podemos errar, impede que o cara toque ali. E aí aquele poder não consegue mais mover a alma daquele sujeito. E aos poucos aquilo vai aumentando, e de repente o sujeito não é mais movido por aquelas forças. E aí essas forças vão ter que olhar para ele e falar, vamos negociar. Claro. Vamos negociar. Talvez você esteja gostando com a Cima, olhando pro Bolsonaro agora, ele fala assim, pelo amor, vai lá porque a gente precisa abrir o canal com os caras. Os caras vão ganhar isso aqui. É isso, o ponto é achar que a salvação é tentar tomar o poder, mudar dessa forma, não. Eu acho que Nabucodonosor achava isso também, não deu muito certo pra ele. O lance é isso, você precisaria que essa galera que tá nos assistindo, ou que tá assistindo o Brasil Paralelo, tivesse a vontade, ao invés de querer ser um deputado, querer ser um tuiteiro, que é pior, né? Que tá cheio desses, assim, tentar ser um roteirista, tentar ser um editor de vídeo, tentar ser um professor, tentar ser um advogado, cara, entrar no pequeno missionário. Foi o que eles fizeram. Com a sua visão. Pequenas missões, exatamente. Falando, isso é errado. Exato. Isso é isso. Como a esquerda organizada do passado fez, né? Ela entrou e falou, e aí você olha, até o ponto de você achar, a gente tinha ideias totalmente de esquerdas que a gente achava naturais, assim. Nossa, imagina, isso é óbvio. Como H2O é água. E às vezes o cara não vai fazer isso metendo o pé na porta. Ele vai só ser, tem que ser sutil, ele mesmo trabalhando. E quando surge uma oportunidade, põe a semente. Vai colocando sua visão de mundo. Cara, fala, isso aqui tá errado. Mas para isso tem que pode ter todos os defeitos do mundo, mas tem que ter uma certa honestidade de coração, entendeu? Você tem que saber quem você é e saber o lugar que você ocupa. Não querer ser maior do que você é e também não se diminuir. Né? Tem muita gente, às vezes, que se diminui. Mas é isso, no final, acreditaram que a gota escava a pedra, é isso, cara. É a gota escavando a pedra todo dia. Não tem que ser para agora. Tem que ser para agora. Deus tem que pensar nisso. Cara. E essas discussões, só para terminar, discussões de Twitter, é uma coisa imediatista. É o tempo inteiro o nego falando, não, amanhã o Starlink vai sair, amanhã não sei o que. Cara, eu tenho gastado no máximo 5 minutos. Tanto é que meu engajamento no Twitter diminuiu. Mas isso foi a melhor coisa da vida, porque eu passava realmente muito tempo discutindo. E, cara, muito melhor eu estar aqui falando com um monte de gente do que estar lá na resposta que um cara vai ouvir. Um cara que tem 3 seguidores e que deve ser um adolescente de 12 anos que tá... Não, eu não brigo com os caras. Eu boto Twitter e deixo pra engajar, porque pra mim é como se faz... velho cheio de creme cracker na blusa. Exato. E olha, quando a gente faz esse pouquinho, Deus ele é muito engraçado com essas coisas. Ele é muito engraçado sempre, né? Porque é a graça. Mas Deus pode rir? Cristo pode rir? Isso. Mas por que é Deus engraçado? Olha a heresia aí. Ele não pode rir. Porque ele sabe tudo. Tu conhece ele? Troca umas... Às vezes eu rio. Se você não riu do negócio da trave, tira essa trave. Tá olhando o cisco do outro, tira a trave do teu. Rapaz, é irônico. Tem um xiste, né? Enfim. Mas faça um camelo passar por esse bagulho aí. Uma frase super normal. Não é querendo ser irreverente. É Deus, todo-poderoso e tal. Mas de fato tem uma graça ali. Ele quis, né? Enfim. Ser assim. O ponto é o seguinte. Essa coisa da humildade, de você fazer o que você pode, não é se contentar com pouco. É ser realista, você põe os pés no chão e fala, o que eu, concretamente, posso fazer agora? E trabalhar o melhor possível. Exato. O que eu posso fazer, cara, durante que nem eu faço. Esse tempo de condução aqui, que eu tô na condução do meu trabalho, ao invés de olhar o Twitter, eu vou rezar.
Eu vou orar, eu vou meditar uma passagem da Escritura, e eu vou chegar lá... Vou ler alguma coisa, e eu vou ser um pouco... Eu vou ter um dia de trabalho um pouco menos miserável, e eu vou ser um pouco... levar um pouco de alegria a mais, de bem a mais, pro meu trabalho, pros meus companheiros de trabalho. Ou também para dar um like, compartilhar, mandar vídeo pro seu amigo que você tá ali, sem esperança, alguém que não conhece a gente, já é uma ação. E é engraçado que é o seguinte, que Deus, quando você faz isso aí, ele tem um hábito, assim, surpreendente, de te entregar mais do que o que você deu para ele. Sim, né? Pode. Então, é como a parábola dos pães e dos peixes. Olha, tem uma galera com fome aqui, senhor. Não tem comida. Traz o que tiver. Assim, qualquer coisa que ele nos dá é mais do que a gente pode dar pra ele. Qualquer coisa. O traz o que tiver, que verdade. Você leva o que tem e ele multiplica. Então, assim, não consigo mudar o mundo. Faz o que você pode. Você faz o que você pode, entrega ele, de repente tem mais do que o que você fez. Na hora que você tá você ia xingar, sorrir, inveja. Eu sempre digo muda o que aconteceu conosco mesmo. Que a gente, cada um da nossa história pessoal que a gente conhece, não conhece toda a nossa história, mas a gente sabe que a gente a gente já... E sabe a miséria que a gente já desceu, entendeu? E quando a gente tem, cara, tem conseguido e tem mandado a mensagem. Que já desceu não, que ainda tá lá, né? Eu topo. Mas uma coisa que eu não sei quem falou, não sei se foi Chester, ou se foi um Santos, ou se foi o Silvio Santos. O Chacrinha. O Chacrinha fala umas boas. Mas assim, uma coisa que ele faz em cada ambiente que eu entro, eu vou elevar sempre. E não diminuir. Então, assim, mau humor, esse tipo de coisa. Com certeza não foi o Nelson Ned. Não. Agora, tem momentos. Hoje eu estou aqui. Claro que às vezes você acorda muito puto. Não é nem puto. Às vezes você tem um produtor que suga a sua alma. E aí não tem como. Também. Eu estou aqui nesta sala desde as 9 da manhã. Só para quem sabe, são 9 da noite. Então não é possível você ter o bom humor, manter o bom humor. Mas eu estou tentando. Mas é isso. Depois eu vou enforcar. Nessa às vezes é um Aliás, segundo... os caras podiam melhorar a cadeira, né? Não, passa cara, a produção, muda, papel de parede. Eu falei, vai vir uma cadeira melhor. Hoje, mas chegar hoje. Mais uma semana aqui eu tô indo pra diálise. Meu rim aqui, esse daqui já foi. Teve um da esquerda parou. Querido, muito obrigado pela sua audiência, pelos seus comentários, mas botou assim, nossa, ficou tão lindo, ficou ótimo, as cadeiras ficaram ótimas. Não ficaram não. Vem cá, sentados aqui, cara. Cara, eu tô morrendo. Não, e hoje sou eu que tô com a postura toda errada. É claro, com essa cadeira. É impossível. Nossa. Em 2 horas. Vai mudar. Você viu, pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Alô, produtor, pequenas mudanças. Não, só que ainda vai ficar muito mais bonito. Eu esqueci que eu não posso ficar rindo que tem um cara incomodado nos comentários. Com sua risada. Com sua risada? Você imagina o que é ouvir essa risada ao vivo o dia inteiro. É muito pior. Eu não paro. Não é só isso. Não para de Ele rir. manda áudio com a risada. Exatamente. Então você acorda de manhã, tem uma mensagem Lucas. Por quê? O que aconteceu? Lucas, você está bem? Essa é a mensagem final. Mantenha o clima agradável. Se você conseguir, né? Melhore os ambientes, faça as coisas se elevarem. Você nunca vai se arrepender disso, cara. Você tá puto assim um dia e fala, não, cara, eu vou mudar a vibe. Vou mudar a chave. E isso dá certo, cara. Se você parar um tempo e pensar, eu vou mudar a chave dessa E não é papo de autoajuda. Não. É assim. Nesse caso é real. É muito melhor quando a gente chega aqui, tá todo mundo convivendo e tá todo mundo bem, do que quando chega um cara puto. É só o Davi que atrapalha às vezes. Brincadeira. Então, o Davi tá sempre bom. E aí isso se transfere pra política. É aquela coisa, eu não vou mudar o país inteiro agora. O que é que dá pra fazer? Faz e faz melhor da próxima vez, e faz melhor da próxima, faz melhor... E pensa nas gerações futuras. E cagou, repensa. Pô, caguei porque, foi isso, então não vou fazer mais. Não vai dar certo. E aí, vai mudar no passe mágico. Inclusive, esse negócio de ficar repetindo o erro, o pessoal que acha que porque leu Platão vai mudar o mundo, lembra que Platão desenvolveu uma teoria maravilhosa sobre os reis filósofos, sobre o filósofo que tinha que aconselhar os reis, para os reis se tornarem reis filósofos, etc. Ele tentou ir lá no rei 2 vezes, uma delas ele levou cano e foi vendido como escravo. E a outra também não deu certo. Quem conseguiu fazer alguma coisa não estava com essa ambição, que foi um aluno dele. Então você abaixa a sua bola aí. Aprenda a servir. Isso aí. Todo mundo reclama do presidente, mas ninguém quis ir pro governo. Ninguém quis ir pro governo. Ninguém quis ir pro governo. Então... Bom, por motivo de força maior, nós, eu e o Carlão, e o Trelli, mas eu e o Carlão, com certeza, nós estamos acima dos 40 anos. Você está acima dos 40 anos? Nós somos velhos. 45. 45? Tá quanto, Carlão? 45 agora. Da minha idade, nós dois. 48. Nós dois somos mais velhos aqui, beirando 50 anos de idade. Já estamos na terceira fase da vida, não aguentamos mais essa cadeira.
E chega, né? A resenha foi suficiente, você foi, também. Foi muito legal, longo. Ótimo. Então, Tá num horário ótimo pra ir na academia agora. A galera tá indo embora. Mas minhas costas foram pro Lelé hoje. Cadê? Eu vou porque eu sou jovem. Então tá bom, eu muito fui de manhã. obrigado. Muito obrigado. As Compartilhe. câmeras estão num lugar diferente, eu não sei pra onde. Compartilhe, dê like, joinha, Tinha marca o mais Elon câmera, Musk. não tinha? Peça pra ele patrocinar a gente. Em vez de ficar reclamando com o Xandão. Vou patrocinar o Quinto Elemento em nome da liberdade de expressão. Nós não somos caros, a gente é baratinho, mas a gente precisa de ajuda. É isso. Obrigado. Até a próxima. Marca o Elon Musk. Valeu, Musk. Eu, Putin. Porque até agora não chegou o Pix em rublos. O Pix em rublos. E tá fazendo falta. Os rublos vão chegar.